Ela lembra que naquele dia ficou corada com o charme daquele homem. Princesa de Valdina, por favor, me chame de Iason. Iason beijava sua mão com uma intensidade cativante. Aquela saudação gentil permanecia vívida em sua mente. Ele era o homem que ela amou por toda a sua vida. Mas a lembrança desvanece e dá lugar a um cenário escuro e úmido. O som de goteiras ecoa por uma cela de pedra. Ela pensava que o desejava tanto que estava disposta a desistir de tudo. E no final foi exatamente isso que ela fez. Desistiu de tudo por ele. Vemos Iason caminhando com uma expressão fria e determinada. O olhar dele é frio como gelo. Ele se aproxima dela na cela escura, acompanhado por seus guardas. A princesa, agora uma prisioneira, está acorrentada e suja. Com a voz fraca, ela sussurra o nome dele. Um dos guardas explode em fúria. Como ousa dizer o nome de Sua Majestade tão casualmente? Eu fiz tudo por você, ela diz sem se importar com o guarda. Mas você me jogou fora e tomou a santa como sua imperatriz. Por ele, ela roubou os tesouros de seu próprio país e passou sua juventude matando o dragão louco que todos temiam. Tudo isso por causa da promessa que ele lhe fez um dia. Ela até mesmo entregou os soldados que restavam de sua terra natal, deu a ele o trono em uma bandeja de prata. Mas tudo o que recebeu em troca foi uma traição agonizante. Iason se defende dizendo que foi por causa de uma profecia e que em troca fez do filho dela, Rian, o príncipe herdeiro. Ela o lembra, porém, que Rian está morto, perdendo a vida apenas 6 meses depois que foi para o palácio. Ela lembra que somente ao ficar ao lado do caixão dele, ela finalmente entendeu a terrível verdade. Ela e sua filha, Rhea, seriam as próximas. Iason então revela um novo oráculo, a profecia de que ela e sua filha arruinarão o império. Com uma falsa compaixão, ele a chama de Medeia e diz que está mostrando misericórdia ao deixá-la morrer em paz. E ainda assim você só guarda ressentimento, diz ele. Com um sorriso irônico, Medeia responde: como sempre, você nunca é o errado. E o encara com desprezo, dizendo para ele acabar logo com isso, pois não quer mais olhar para seu rosto. Iason fica em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Então ele diz friamente: sinto muito pelas crianças. O rosto de Medeia se enche de horror ao ouvir a palavra no plural. Ela entra em pânico, gaguejando que sua filha Rhea deveria estar segura. Mas, de repente, os passos de uma nova pessoa ecoam na masmorra. Uma jovem de cabelo rosa chamada Birna aparece e pede desculpas. Só pela cara já sabemos que é uma maldita cobra. Lágrimas brotam nos olhos de Medeia. Birna, por que você está aqui? Ela pergunta. Medeia se lembra de ter confiado sua filha a Birna para que pudessem escapar juntas. Ela acreditava que, a essa altura, as duas já estariam cruzando a fronteira em segurança. Mas a realidade a atinge quando Birna confessa que não conseguiu trair o imperador. Traição é errado, você entende, não é, irmã? Diz ela com cinismo. Iason então diz que as crianças provavelmente sentem o mesmo e o entenderiam. Essas palavras arrancam um grito de puro desespero e ódio que rasga a garganta de Medeia. Ela se lança para frente em fúria. Iason, você é pior que um animal! Grita ela. Mas as correntes a impedem de alcançá-los. Minha pobre Medeia, o que eu deveria fazer? Birna sussurra com falsa pena. Caída no chão, Medeia percebe que nem mesmo uma besta seria tão cruel. Até mesmo uma besta não machuca a própria prole, grita ela com ódio. Um guarda a manda calar a boca, mas Iason, virando para ir embora, diz que está tudo bem. Adeus, Medeia, ele diz. Eu me lembrarei de suas contribuições. Enquanto se afastam, Iason diz a Birna que é um dia frio e que ela não deve ficar ali por muito tempo. Birna para diante da cela, agora acompanhada por seus próprios guardas. De repente, uma pequena bolsa vermelha é jogada no chão em frente a Medeia. Medeia rapidamente reconhece o objeto. Dentro da bolsa, ela encontra joias, e o desespero toma conta dela.
A lembrança de Rhea usando aquela bolsa e implorando para não ser enviada para longe a atinge em cheio. O grito desesperado de sua filha ecoa em sua mente enquanto Medeia desaba. Birna ri com desprezo. Olha só para você agora, nem parece a princesa toda poderosa que fingia ser. Ela se aproxima, desfrutando da visão de sua irmã humilhada. Então ela revela a verdade mais cruel. Valdina caiu, e seu irmão foi morto por bestas mágicas. O mundo de Medeia se estilhaça diante dos seus olhos ao ouvir aquilo. Tudo por causa de uma garota estúpida como você, diz ela com um sorriso sádico. Medeia finalmente entende. Aquilo era o inferno, um inferno sem fundo criado por suas próprias escolhas tolas. Mas ao olhar para Birna, ela se pergunta, por que você parece tão feliz? Não, eu não deveria te culpar, diz a maldita. Sem a sua ajuda, nós teríamos falhado contra Valdina. A palavra nós deixa Medeia completamente atordoada. Ela finalmente entende que Iasson e a família de Birna sempre estiveram juntos nessa conspiração. Errado, você ainda não entendeu, pobre ideia, diz Birna com um sorriso vitorioso. Um olhar de pura maldade toma conta de seu rosto. Ela diz que desde o começo sua vida inteira esteve nas mãos da família de Birna. Ela era apenas uma marionete usada para que o pai de Birna se tornasse o rei de Valdina, e agora ela se tornaria a imperatriz ao lado de Iasson. E claro, ele sabia de tudo, ele estava com eles há muito tempo, confirma ela. Medeia fica ajoelhada no chão, desolada com as revelações. Com um falso consolo, Birna diz para ela não ficar triste, pois logo verá sua família. Ouvindo isso, o desespero de Medeia se transforma em fúria de novo. Seus olhos brilham com um ódio que consome sua alma. Eu não vou me esquecer, diz ela encarando a cobra profundamente. Ela jura que nunca esquecerá Birna, sua família e cada um da casa Cláudio. A ameaça inesperada assusta Birna por um momento. Então ela grita para os guardas. O que estão fazendo? Virem isso na garganta dela! Os guardas agarraram Medeia com brutalidade e derramam o veneno em sua boca, selando seu trágico destino. O veneno queima sua garganta e Medeia pensa que é um fim amargo para os seus pecados. Mesmo caída, ela jura que retornará para destruí-los, não importa quantas vidas passem. Ela pensa que seu passado tolo e os pecados daquelas bestas não seriam esquecidos. Nem mesmo aqueles que seguem o destino como Iasson escapariam, ou aqueles amados por Deus como Birna poderiam fugir de sua ira. Sua vingança só terminaria quando o caminho estiver decorado com o sangue deles. Birna observa a cena com um sorriso doentio nos lábios. Com seu último suspiro, Medeia reafirma sua promessa. Eu não vou parar. E com esse último pensamento de vingança, ela morre. Medeia abre os olhos subitamente, assustada. Em frente a um espelho, uma criada pergunta: o que achou da nova tiara? Percebendo seu silêncio, a criada insiste, preocupada. O rosto de Medeia mostra uma confusão profunda enquanto se encara no espelho. Confusa, ela levanta as mãos e se pergunta: o que aconteceu? Ela se lembra de estar quase morta, mas agora não há dor, apenas uma leveza estranha. Ela continua a inspecionar suas mãos com incredulidade. Isso porque ela nota que todas as incontáveis feridas que sofreu na expedição simplesmente sumiram. Ela percebe que a cena é vívida demais para ser o inferno e se pergunta se por acaso ficou mais jovem. De repente, algo lhe vem à mente, e ela se vira para as criadas e pergunta sobre Peleus. Meu irmão Peleus, ele está vivo, questiona em um tom sério. As criadas ficaram confusas, achando que ela ainda sofre os efeitos de uma queda de cavalo. Então uma delas confirma: Sua Majestade, o rei, está vivo, é claro. Um suspiro de puro alívio e surpresa escapa dos lábios de Medeia. Sem hesitar, ela se vira para sair e diz que precisa ver seu irmão, mas é informada que ele está no campo de batalha. Medeia pergunta se a subjugação ainda não terminou, e a criada fica preocupada, dizendo que vai chamar o médico. Mas nossa prota a ignora e diz que precisa confirmar com seus próprios olhos.
Preocupadas, as criadas só conseguem observar enquanto ela se afasta. Medeia atravessa o palácio com passos determinados. Seus passos ecoam enquanto ela corre por uma escadaria escura, e seu caminho a leva para uma passagem no subterrâneo do palácio, um lugar que ela conhecia muito bem, um local secreto permitido apenas para uma linhagem muito restrita da família real. E ali estava o portão para o segredo mais profundo de sua família. Sua mão treme ao se aproximar da maçaneta da porta. Ela se lembra das palavras de consolo de seu irmão em uma noite escura. Ele dizia que sempre pensava nela, não importava onde estivesse. E a confortando, ele disse que voltaria, e que ele queria que ela fosse feliz, pois ela era sua irmãzinha. Isso foi provavelmente antes dele ir para a guerra. De volta ao presente, Medeia respira fundo para se acalmar, pensando que se seu irmão ainda está vivo, então a pedra filosofal também deve estar intacta. Entrando na sala, ela não pode deixar de ficar surpresa. A pedra realmente estava ali, cercada por uma luz azul. Ela ainda existe, Medeia sussurra, maravilhada. Lágrimas de alívio surgem em seus olhos ao ver o tesouro, e ela cai de joelhos diante do artefato. Pensando que com a pedra, ela sabe que pode salvar o irmão, mas a memória de como foi enganada da primeira vez a assombra. Birna, com sua falsa preocupação, dizia que Iason estava sofrendo muito e precisava da pedra. O pai de Birna o convenceu de que poderiam apenas pegar emprestado e devolver depois. Eles a manipularam, usando até mesmo o futuro de seus filhos como desculpa. Eu te amo, Medeia, diziam. Tudo o que dizemos é para o seu bem. E com essas mentiras, imploraram para que ela entregasse a pedra filosofal. Na vida passada, a pedra filosofal que ela roubou para eles foi estilhaçada e enterrada, e as relações entre os reinos nunca melhoraram. Ela pensa que aquele erro foi o começo de toda a sua tragédia. Um sorriso sombrio surge nos lábios de Medeia ao se lembrar de tudo, e de repente ela explode em uma risada histérica, cheia de dor e alívio. Suas mãos se apoiam no altar que guarda a pedra, e Medeia agradece aos ancestrais e aos deuses por concederem seu último desejo. Eu não agirei como uma tola novamente, diz ela com os olhos brilhando em vingança. Ela sabe que há muitas coisas que pode mudar agora, e enquanto anda pelos corredores, pensa que a pedra filosofal ainda existe, e o momento atual é logo após ela ter caído do cavalo. Medeia deduz que o ponto exato no tempo deve ser por volta de seus 17 anos. Foi nessa idade que, durante uma festa, ela caiu de um cavalo e uma criada chamada Neril se jogou para salvá-la. Ao acordar, ela soube que Neril tinha deixado o palácio e se sentiu profundamente magoada. Disseram que a criada não queria servir a uma realeza decadente e que qualquer outro lugar seria melhor. Agora Medeia caminha pelos corredores do palácio, repassando esses eventos. Pensando melhor, ela não acha que aquilo possa ser verdade. Afinal, não era do feitio de Neril ir embora sem se despedir. De repente, ela para ao ouvir vozes de criadas fofocando. Uma delas comenta sobre como a criada-chefe finalmente iria se livrar de uma criada que não gostava, e a outra diz que usaram a queda da princesa como a desculpa perfeita para expulsá-la de vez. Uma delas questiona como isso é possível, já que todos viram Neril salvar a princesa. Então Medeia se faz presente, assustando elas. A princesa pergunta onde está Neril e a criada-chefe. Apertando o punho com força, Medeia finalmente entende tudo. O caso de Neril, no final, também foi obra do tio dela, que eu acho que é o pai da cobra lá. Leve-me até lá, diz ela às criadas. Ao se aproximar da porta, já dava para ouvir os gritos furiosos de alguém. A voz pergunta o que Neril ganha sendo tão teimosa, e zomba dizendo que ninguém vai se importar com o que acontecer com ela, e a ameaça dizendo que ela vai morrer como um cachorro. Vádia cruel, a criada grita, e podemos ver que ela estava batendo em alguém. Ajoelhada no chão, Neril a encarava friamente. Provavelmente não gostando do olhar dela, ela bateu nela de novo. Que cavaleira leal, você sofre porque escolheu a mestra errada, não é? Ela zomba. Se isso continuar, você vai morrer, ela grita, erguendo o chicote para mais um golpe. Mas nossa prota age antes e toma o chicote para si. A criada e Neril olham chocados para ela.
Neril, coberta de feridas, mal consegue acreditar. Alteza, como chegou aqui? Sem dizer uma palavra, Medeia avança e golpeia a criada com o chicote. O golpe acerta em cheio o rosto da mulher, que grita de dor e surpresa. Eu não sou a favor de violência, mas essa aqui é o passo-pano. O que você pensa que está fazendo? A mulher grita em choque. Medeia responde com frieza. Essa é a minha fala. Ela então pergunta quem ousou levar e espancar sua criada sem permissão. Nesse momento, uma voz firme surge na porta. Fui eu. Era a criada-chefe, a verdadeira chefe de todas as criadas. Ela se aproxima e encara a princesa com desaprovação. Princesa, que tipo de ultraje é este? Ela questiona. Medeia não se intimida e devolve o olhar. Qual o significado deste comportamento vergonhoso? Pergunta a criada-chefe. A agressora logo corre para o lado de sua chefe, que chegou bem na hora. Enquanto isso, Neril continua ajoelhada. Essa é Cussis, a criada-chefe, uma mulher que serve como os olhos e ouvidos do tio da princesa. Ela foi a responsável por espalhar os rumores que mancharam a reputação de Medeia. Com uma falsa preocupação, Cussis diz que a princesa não deve se esforçar, pois acabou de se recuperar. Ela então oferece uma escolta para levá-la de volta em segurança. Mas Medeia cruza os braços e a confronta, dizendo que sua criada estava sendo açoitada sem seu conhecimento. Um castigo sem julgamento ou investigação. Desde quando a família real se tornou tão sem lei? Pergunta ela. Nisso, a expressão da criada-chefe muda e ela encara a princesa com frieza. Com uma atuação digna de pena, ela diz que se sente magoada com as acusações da princesa. Ela então se justifica dizendo que Neril foi negligente e que o castigo foi, na verdade, bem leve. Por fim, com um sorriso cínico, Cussis diz que dá tudo de si pela família Valdina, mas parece que terá que praticar mais, e afirma que a princesa ainda precisa de muita orientação. Medeia não se intimida e diz que acha o discurso da criada-chefe muito estranho. Servir a família Valdina significa servir ao rei, declara a princesa com autoridade. Ela questiona se a lealdade de Cussis é voltada apenas para seu tio e a rainha viúva, e não para o rei. Diante de tal questionamento, o rosto de Cussis se contorce. A criada que bateu em Neril observa a cena atordoada, principalmente com a reação da criada-chefe. Ao redor, as outras servas começam a cochichar sobre a pergunta óbvia que ficou sem resposta. Por dentro, Cussis ferve de raiva ao perceber que caiu em uma armadilha perigosa. Ela sabe que o príncipe regente é paranoico e que qualquer espião ali pode relatar sua hesitação. Sem paciência para mais jogos, Medeia bate com força na madeira, chamando a atenção para si. Medeia sorri friamente e pergunta com um tom de deboche se aquela era uma pergunta tão difícil assim. Pressionada, Cussis afirma que seu único mestre é, obviamente, o rei Peleus. A princesa então questiona por que ela está tratando tão mal uma serva que o próprio rei escolheu. Neril continua caída, com o rosto marcado pela violência que acabou de sofrer. O clima pesa, enquanto Medeia exige que a mulher prove sua lealdade absoluta à coroa. Com um olhar penetrante, ela desafia a criada-chefe a jurar por sua própria vida diante de todos. Por dentro, Cussis ferve de ódio e amaldiçoa a audácia daquela pirralha. O silêncio toma conta do lugar enquanto as duas medem força, e Cussis pensa que precisa dar um jeito de colocar a princesa em seu devido lugar de uma vez por todas. Recuperando a postura, ela diz com falsa polidez que não vê necessidade nenhuma naquela conversa. Com um sorriso, Cussis afirma que a princesa é apenas uma parente de sangue do rei e não sua verdadeira senhora. Então ela fala do funeral do antigo rei e a lembrança vem à mente de Medeia. Os gritos desesperados da rainha viúva ecoavam culpando Medeia por toda aquela desgraça. Meu filho morreu por sua causa, berrava a mulher enquanto sacudia a jovem princesa sem piedade. Naquele dia fatídico, o peso do luto e da agonia parecia esmagar o coração de toda a nação. Observando a cena de longe, Cussis escondia um prazer sádico ao ver o sofrimento da garota. Para a criada-chefe, aquela dor era um fardo desnecessário que todos foram obrigados a carregar. Ela insinua que se não fosse por Medeia, ainda estaria servindo ao antigo rei com tranquilidade. A princesa escuta cada palavra em silêncio,
mantendo um olhar gélido e uma postura inabalável. E o ódio de Cusis transborda ao reafirmar que a culpa daquela tragédia terrível sempre foi de Medeia. Cusis continua seu ataque verbal, afirmando que Medeia só permanece no palácio por pura caridade de seu irmão, o rei. Ela zomba da solidão da princesa, lembrando que nem mesmo Peleu se deu ao trabalho de visitá-la desde que foi coroado. Com um sorriso vitorioso, a criada-chefe acredita que finalmente colocou a jovem em seu devido lugar. Sem perder tempo, ela ordena que a outra serva retome o castigo em Neril imediatamente. De repente, um riso baixo e sombrio escapa dos lábios de Medeia, ecoando de forma perturbadora pelo lugar. A princesa se vira lentamente, revelando um semblante calmo que esconde uma fúria mortal. Ela estende a mão e pega uma vara de madeira, chamando por Cusis. Com uma autoridade gélida, Medeia ordena que a criada-chefe se aproxime e levante a própria saia. Os olhos de Cusis se arregalam em puro choque, sem conseguir acreditar no que acabou de ouvir. Vou respeitar sua vontade, diz Medeia com um sorriso cortante. Não direi mais nenhuma palavra sobre Neril. Com um olhar enigmático, Medeia anuncia que enquanto Neril recebe uma lição de um lado, a criada-chefe receberá a dela do outro. O pânico toma conta de Cusis, que pergunta com a voz trêmula se a princesa realmente pretende golpeá-la com aquela vara. Sem hesitar, Medeia cita a lei imperial que permite ao rei punir qualquer oficial que seja negligente em suas funções. Ela ergue a mão, revelando um anel, e diz que, na ausência do monarca, esse direito de punição é transferido para seu representante legal. Com uma postura inabalável, ela deixa claro que agora detém o poder absoluto de agir em nome do trono. Você reconhece isso? Questiona a princesa, exibindo o selo real que seu irmão, o rei Peleus, lhe confiou. Cusis recua em choque, alegando desesperadamente que nunca ouviu falar de tal autoridade sendo concedida a ela. E nossa prota questiona se terá que ensinar as leis básicas do palácio para a própria governanta. Com um sorriso doce e mortal, Medeia ironiza a ignorância da mulher que deveria saber de tudo o que acontece naquelas paredes. Levante a saia, ordena Medeia friamente, ignorando o grito de protesto que escapa da garganta de Cusis. Medeia ordena que Cusis obedeça, e ela se vira para Diana e exige que a punição contra Neril continue exatamente como antes. O pavor é nítido enquanto as pernas de Cusis vacilam diante da fúria da princesa. Nossa prota pensa que Cusis provavelmente não achou que ela iria tão longe. Cusis levanta a saia, deixando as panturrilhas à mostra. O rosto de Medeia assume uma expressão implacável enquanto ela se prepara para o primeiro golpe. Um grito de dor absoluta ecoa, acompanhado pelo som seco do impacto. Cusis desaba no chão, mas Medeia ordena que ela se levante, pois a lição está apenas começando. Desesperada e sem saída, a mulher implora para nossa prota esperar. Do lado de fora do palácio, o silêncio da tarde é quebrado pelos ecos de uma vingança que acaba de começar. Que mulher, meus amigos, que mulher! Pouco depois, Medeia serve de apoio para a serva ferida. Neril olha para sua senhora com o rosto ensanguentado e pergunta, confusa, por que ela se arriscou tanto. Não se esforce, apenas se apoie em mim, responde a princesa com uma doçura que fez Neril gaguejar agradecendo. A criada diz que teme que a influência da governanta sobre o palácio traga consequências terríveis para Medeia. De repente, um pedido de desculpas carregado de dor escapa dos lábios da princesa. Neril fica sem reação ao notar a vulnerabilidade de nossa prota. Medeia chora enquanto ela assume a culpa pelo sofrimento de Neril. O peso das memórias da vida passada finalmente transborda em seu semblante. Ela se lembra que, na outra linha do tempo, Neril não apenas foi expulsa, mas morreu brutalmente tentando protegê-la. Medeia percebe que, mesmo naquele palácio cheio de cobras, sempre existiu alguém que a amava de verdade, além de seu irmão. Medeia se questiona amargamente por que nunca percebeu que Peleus sempre tentou protegê-la. Com as mãos trêmulas, ela toca o rosto machucado de Neril. Isso nunca mais vai acontecer, sussurra a princesa enquanto envolve a serva em um abraço. Lágrimas de puro arrependimento escorrem pelo rosto de Medeia, e as duas permaneceram abraçadas por um tempo.
Na manhã seguinte, o sol nasce sobre a capital de Valdina, mas o clima na cidade é de pura agitação. Um jovem guarda entra apressado em uma sala, gritando pelo seu chefe com entusiasmo. Ele conta que o palácio está de cabeça para baixo, após a princesa ter chicoteado a governanta. E continua dizendo que Neril, sendo pupila do capitão da guarda real, era uma verdadeira pedra no sapato do príncipe regente. O cara comenta empolgado que a princesa revidou a agressão da governanta com um único golpe certeiro. Do outro lado da sala, um homem de cabelos escuros questiona se realmente existia uma princesa em Valdina. Ele parece intrigado, como se nunca tivesse ouvido falar da existência da irmã do rei. O subordinado explica que os boatos dizem que ela é amaldiçoada e teria causado a morte dos próprios pais. Amaldiçoada? Repete o homem, voltando sua atenção para os documentos sobre a mesa. Então, como contando uma história, o loiro diz que aconteceu há alguns anos. Naquela época, o antigo rei e a rainha partiram juntos para uma guerra onde Valdina estava prestes a vencer. Sentindo-se sozinha, a pequena Medeia escreveu cartas pedindo que eles voltassem, amolecendo o coração dos pais. No entanto, durante o trajeto de volta, o casal real foi emboscado por assassinos e acabou perdendo a vida. Com a derrota na guerra e o país em choque, a rainha viúva passou a perseguir a menina de 7 anos sem piedade. O loiro continua o relato, dizendo que todos sussurravam que a culpa era da tal princesa amaldiçoada. O homem solta um riso irônico, achando um absurdo o alarde que fazem por causa de uma garotinha. Eles falam demais para quem nunca viu uma maldição de verdade, comenta ele com desdém. Chamando-o de sua graça, o subordinado tenta se desculpar pelo deslize que cometeu em falar de maldições. O homem apenas se vira para a janela, mergulhado em pensamentos sobre o estado atual das coisas. Um semblante sério toma conta de seu rosto ao lembrar que já se passaram 3 anos. São 3 anos convivendo com o tormento constante dessa maldita maldição de petrificação. O rastro deixado pelos servos do deus maligno era algo muito mais sombrio do que o povo imaginava. Ele recorda vividamente do dia em que o inimigo, cercado por guardas, jurou que as trevas jamais o perdoariam. Chamando-o de Césare, o prisioneiro gritou que o sangue dele esfriaria e seu coração viraria pedra. O prisioneiro continuou praguejando, dizendo que nem mesmo o talento brilhante de Césare seria capaz de salvá-lo. Naquela época, Césare era um guerreiro implacável que não hesitava em esmagar qualquer um que cruzasse seu caminho. Seus olhos dourados brilhavam ouvindo as últimas palavras do inimigo. A maldição era cruel. Ela faria sua própria carne se desfazer em pedras sem que ele pudesse fazer nada. De volta ao presente, Césare encara a própria mão. Ele comenta que é patético ver um país com militares tão bravos cair em tamanha desordem. O loiro então menciona que a princesa, odiada por todos, parece ter finalmente despertado para a realidade. Césare cruza os braços e pergunta se o subordinado está com tempo sobrando ou se já encontrou uma sacerdotisa. O loiro admite que ainda está no encalço dela, mas que a busca tem sido mais difícil do que o esperado. O último rastro da mulher foi visto em Valdina, mas a pista esfriou logo após ela cruzar a fronteira, disse ele. Césare então saca uma adaga afiada, o brilho do metal refletindo sua impaciência. Ele encara o subordinado e avisa que a língua do rapaz está ficando comprida demais. O loiro insiste que a sacerdotisa está na capital e chega a apostar o próprio pescoço nisso. Com um olhar gélido, Césare deixa claro que é bom ele estar certo ou as consequências serão graves. Antes de sair, o rapaz lembra que o chefe tem um compromisso importante no palácio ainda esta semana. Césare pega sua máscara, um acessório que ele detesta, mas que se tornou obrigatório. O subordinado ainda brinca, dizendo que entende o ódio do patrão em esconder um rosto tão bonito. Irritado com a tagarelice, Césare arremessa a adaga na direção da porta enquanto o outro foge. O loiro bate a porta num susto, despedindo-se às pressas para salvar a própria pele. E a lâmina crava na madeira com força, deixando o pobre coitado apavorado do outro lado. A cena muda e vemos nossa prota entrando em um grande quarto. Lá na cama, a Neril está apagada. Medeia a observa pensando que a prioridade máxima agora é a recuperação dela. Dá para ver o alívio no rosto dela ao perceber que, por sorte, nenhum osso foi quebrado. Medeia se sente responsável por Neril agora.
e pensa que o melhor de tudo é saber que Neril ainda vai ter força para segurar uma espada. No meio desse palácio cheio de cobras, Neril foi a primeira pessoa que nossa prota fez questão de procurar. Até porque, convenhamos, ela é a única aliada de verdade que sobrou para Medeia no meio de tanta traição. E para garantir que ninguém mais encoste em Neril, Medeia decide que vai fazer uma limpa geral nesse palácio. De repente, alguém invade o quarto. Uma ruiva entra berrando pela princesa. Eita, povinho mal educado. A mulher tá furiosa e pergunta o que foi que fez de errado, já que só estava seguindo as ordens da própria Medeia. Enquanto a ruiva faz o maior escândalo, nossa prota só observa e pensa que aquela é Mariú e ela é a primeiríssima da lista para ser chutada do palácio. Mariú continua gritando que estava na festa do chá e lembra que a princesa sempre disse que gostava das coisas feitas com justiça. De repente, ela levanta o vestido e mostra as pernas todas marcadas, reclamando que a governanta Cusis a agrediu do nada. Para piorar o dia dela, a mulher aponta para a cama e reclama que quando voltou, tinham trocado o quarto dela pelo da Neril. Medeia olha para aquelas feridas com uma calma absurda e comenta, quase sem emoção, que aquilo realmente parece estar doendo. Sem demonstrar nenhuma preocupação real, ela apenas manda a mulher sair dali e ir passar um remédio nesses machucados. Mariú fica sem reação, surpresa com a frieza da princesa. Medeia pergunta se ela mesma quer que passe o remédio, deixando a Mariú totalmente sem graça. A ruiva tá perdidinha, porque sempre teve tudo na mão só por ser filha da babá da princesa. Medeia repara que ela sempre foi abusada e até usava roupas que nem pareciam de uma empregada. Na outra vida, Medeia achava que Mariú era sua única amiga e perdoava qualquer vacilo dela. Mas a máscara caiu quando Mariú traiu a princesa e a entregou para os rebeldes na Guerra Civil. Mesmo com o fora de Medeia, Mariú continua reclamando do quarto e não aceita que Neril tenha ficado com o lugar dela. A princesa pergunta se agora precisa de autorização para cuidar das pessoas que são leais a ela. Medeia avisa que a paciência dela acabou e que a arrogância de Mariú passou de todos os limites. Com um tom de "já deu para você", nossa prota manda ela descansar e avisa que ela não precisa mais trabalhar ali. Mariú aperta o vestido com força, sem conseguir acreditar que aquela princesa que vivia aos seus pés agora a trata desse jeito. Por dentro, ela ferve de ódio ao pensar que Medeia não passa de uma meia realeza com sangue de dançarina nas veias. Ignorando o veneno da outra, Medeia simplesmente vira as costas e começa a caminhar para fora do quarto. Mariú perde a linha e grita para ela esperar, esticando a mão para tentar segurar a princesa de qualquer jeito. Mas ela nem chega a triscar na nossa prota, uma espada passa zunindo e faz um corte da moda no cabelo dela. A ruiva grita e Medeia encara a cena. Uma espada pousa no pescoço de Mariú e a Neril diz para ela se afastar da princesa. Mesmo toda machucada, Neril encara a traidora com um olhar mortal e avisa que ela é a próxima da lista. O clima fica tenso e vemos as mechas de cabelo no chão. Mariú surta de vez e pergunta se a Neril ficou maluca para tratar ela desse jeito. Só que a Neril não deixa barato e avisa que se ela encostar um dedo na princesa, a coisa vai ficar feia. Com um olhar que dá medo até em fantasma, a Neril promete que vai quebrar cada um dos dedos da ruiva. Mariú sente o peso da ameaça e começa a recuar, tremendo igual vara verde. O pânico é tanto que ela sai correndo. Mesmo toda enfaixada, a Neril garante para Medeia que está pronta para o combate e que aquilo não é nada. A princesa repara no físico da aliada e percebe que ela tem um corpo treinado para a guerra. Medeia sabe que a Neril é forte o suficiente para encarar até um cavaleiro de elite e decide que ela será sua guarda pessoal. Então, nossa prota diz que de agora em diante, Neril irá servir ela, e Neril concorda. Com a situação resolvida, a Medeia vira as costas e sai do quarto decidindo o próximo passo. Pouco depois, vemos Medeia reunida com algumas criadas do palácio para dar um aviso. Ela aponta para duas delas e avisa que de agora em diante, elas serão as responsáveis por cuidar dos seus vestidos e acessórios. As escolhidas mal conseguem acreditar na sorte, enquanto o boato de que a Mariú foi demitida se espalha como fogo. Só que o clima pesa quando uma das servas revela que as coisas ficaram estranhas na hora de buscar os suprimentos.
Ela conta que o oficial da logística tentou empurrar lenha mofada para elas, ignorando totalmente a lenha seca que estava sobrando. Para piorar, outra criada diz que eles foram super arrogantes e proibiram a entrada delas em várias partes do palácio. Com uma atuação de milhões, Medeia solta um suspiro, dizendo que a governanta Cussis já começou a jogar sujo para se vingar. Nos cantos, as fofocas não param, e todo mundo quer saber se é verdade que a princesa chicoteou a chefe das criadas. Com um olhar decidido, Medeia afirma que aquele é o território dela e que ninguém mexe com o seu pessoal. Ela garante que protegeria qualquer uma ali da mesma forma que fez com Neril, mas avisa que a guerra só começou. Medeia diz que sente muito, mas que elas vão passar por um sufoco agora que a governanta Cussis está com sangue nos olhos. Ela avisa que não vai abaixar a cabeça e que se elas não aguentarem firme agora, a vilã vai fazer o que quiser com a vida delas. Mesmo sem ter todo o poder do mundo ainda, a Medeia garante que não quer ver ninguém sendo humilhado daquele jeito. Ela pede para elas aguentarem as pontas por enquanto, prometendo que vai resolver tudo com o tio dela na hora certa. As criadas ficam super emocionadas e juram que vão servir a princesa com todo o coração, não importa o que aconteça. Medeia dá aquele sorrisinho de quem sabe exatamente o que está fazendo e agradece a lealdade de todas. Depois que as outras saem, Neril comenta que aquelas garotas são como morcegos, sempre levando fofoca da princesa para fora do palácio. Com um olhar bem afiado, a Medeia concorda e diz que é exatamente por isso que elas precisam ser eliminadas. Neril pergunta qual é o plano, e a Medeia explica que elas provavelmente vão vender as joias assim que saírem dali. E é exatamente isso que eu quero, afirma nossa prota. Medeia revela que todas aquelas joias foram presentes enviados pelo seu tio, o Duque Cláudio. Ele sempre agiu como um tio protetor, transformando a sobrinha em uma princesa fútil e luxuosa para esconder suas reais intenções. Servindo-se de chá, ela diz que, para ela, se livrar de algumas joias é um preço bem barato para conseguir a ajuda que precisa. Tanto que poucos dias depois, todo mundo está sabendo que as joias da princesa estão circulando no mercado, e quem está vendendo são as criadas dela. As pessoas começam a se perguntar por que Medeia estaria dando presentes tão caros para acalmar suas servas. Nos corredores e jardins, os nobres não falam de outra coisa. A honra do Palácio Real acaba ficando manchada por esses boatos de falta de controle e insubordinação. E pelos cantos, só se vê gente sorrindo ao ver o caos se espalhando pela ala da princesa. A cena muda e vemos aquele loiro de novo. Chefe, a princesa Medeia tá levando essa vingança a sério mesmo, hein? Ele comenta que a governanta Cussis está apelando feio, jogando até areia na comida e infestando as roupas de cama de insetos. Enquanto César escuta tudo em silêncio e o rapaz explica que os boatos no palácio já estão parecendo até história de terror. Ele continua o relatório dizendo que a pobre princesa está tentando se virar dando as joias que ganhou do tio para as criadas. Ela deu as joias de presente? Pergunta César. O rapaz confirma e diz que peças valiosíssimas como a safira negra já estão sendo vendidas a rodo no mercado para os novos ricos. César fica em silêncio de novo, provavelmente pensando que tem algo a mais nessa história. O loiro até debocha, perguntando se a Medeia é ingênua ou só burra por achar que vai comprar lealdade assim. Mas o César não cai nessa e sugere que, na verdade, ela deve ter um plano muito maior por trás disso. Com um movimento seco no tabuleiro, ele promove seu peão à rainha, uma analogia bem clara com nossa prota. O rapaz entra em choque com a jogada agressiva do chefe, vendo seu bispo ser encurralado sem dó nem piedade. César observa tudo com seus olhos dourados, enquanto pensa que, raramente, o ser mais insignificante é quem termina devorando o resto. A grande dúvida é como essa peça vai evoluir e o que ela vai destruir no caminho. Ou se, no final das contas, ela é quem vai acabar sendo devorada pelo jogo. Ele segura o peão com firmeza, analisando cada detalhe da situação. Interessante, diz, sorrindo. Fica claro que ele está gostando de ver a Medeia bagunçar o tabuleiro desse jeito. Mas a cena muda de volta para o palácio. Me soltem! Para onde vocês estão me levando? Uma das criadas é agarrada de surpresa e fica sem entender nada do que está rolando. Logo em seguida, vemos as duas garotas amarradas no chão. Completamente em choque, uma delas pergunta por que estão fazendo aquilo tão de repente. Nisso, uma mulher diz que elas estão expulsas do palácio da princesa hoje mesmo.
As outras servas em volta olham com cara de poucos amigos para a cena. A criada acusa as duas de conspirarem para atormentar a Medeia e ainda tentarem jogar a culpa nela. As garotas tentam se defender aos gritos, jurando que a governanta é a verdadeira culpada pelos maus tratos. No meio da confusão, elas começam a berrar pedindo socorro para a princesa enquanto são arrastadas. Enquanto os gritos ecoam e a serva solta um suspiro com a situação. "O que está acontecendo?" pergunta nossa prota ao chegar. A serva Cussis se curva e diz que nossa prota deve ter sofrido muito até agora. Ela explica que a governanta mandou resolver tudo porque aquelas garotas estavam tentando colocar a Medeia contra o pessoal do palácio. Com toda a calma do mundo, Medeia agradece o esforço e diz que reconhece o trabalho duro que elas tiveram. Para completar o serviço, a mulher apresenta as novas criadas, garantindo que elas são jovens, puras e super sinceras. Medeia dá aquele sorrisinho e comenta que isso é um verdadeiro alívio. Ela continua dizendo que confia plenamente no bom gosto e no julgamento da governanta Cussis. Mas o tom muda na hora, e ela avisa para todo mundo ali que quem for desleal vai acabar sendo arrastado e morto que nem um cachorro. As criadas tremem na base e juram na hora que nunca vão esquecer o aviso da princesa. Antes de sair, a Medeia ainda manda um recado irônico. "Diga para a governanta que eu sou muito grata por tudo." Medeia sorri e agradece a ela, dizendo que ela vai ter bem menos trabalho daqui para frente. A serva fica meio assustada, se perguntando por que nossa prota está sorrindo assim. Ela começa a desconfiar que a Medeia usou a governanta Cussis o tempo todo para fazer o serviço sujo. Já em seu quarto, Medeia observa a movimentação da janela. Neril se aproxima e chama pela princesa. Ela pergunta se nossa prota já sabia que a governanta ia agir daquela forma tão agressiva. Sem hesitar nem por um segundo, Medeia confirma que tudo saiu exatamente como ela queria. Ela explica que, com os espiões fora do caminho, os nobres vão começar a desconfiar das intenções do Duque Cláudio. Medeia explica que agora o tio vai começar a desconfiar tanto da governanta quanto dos seus próprios rivais. Ela joga a dúvida no ar sobre quem ele vai culpar, os nobres ou a governanta, mas no fim das contas ela está fora de perigo. Neril engole seco ao perceber que a princesa quer colocar todo mundo um contra o outro e comenta que ela parece uma pessoa totalmente diferente. Medeia confirma que a antiga versão dela não existe mais. "A Medeia que você conhecia morreu", diz ela encarando Neril. Ela diz que depois de chegar tão perto da morte, ela finalmente abriu os olhos para a realidade cruel daquele palácio. Lembrando que aqui ela se refere à queda de cavalo que sofreu, mas nós sabemos que é a morte na vida passada. Nossa prota deixa claro que não pode mais se dar ao luxo de ser ingênua e boba para sempre. Ela encara Neril e pergunta: "E você, Neril, não gosta de ter uma mestra assim?" O silêncio toma conta do quarto, enquanto as duas se encaram sob a luz que entra pela janela. Neril lembra que a princesa em suas memórias era alguém completamente diferente. Antigamente, Medeia transbordava uma inocência que brilhava muito mais que sua própria nobreza. A criada queria proteger aquela pureza para sempre, mas o mundo não permitiu. Ela fecha os olhos por um instante, aceitando que aquela garota gentil ficou no passado. Agora, Medeia se impõe diante dela com a postura de uma verdadeira soberana. Com total devoção, Neril se ajoelha e declara: "Eu vou servi-la." Ela jura que não importa a forma que a princesa tome, ela sempre estará ao seu lado. Medeia encara aquela lealdade inabalável e apenas diz: "Entendo", e confessa que está feliz com isso. Medeia pensa que já sofreu o suficiente na vida passada para saber exatamente como destruir seus inimigos. Medeia tenta relaxar com uma leitura, mas sua mente não para de calcular os próximos riscos. De repente, um barulho agudo de porcelana quebrando corta o silêncio do quarto. A xícara se espatifa no chão, espalhando cacos por todo o tapete. A culpada é Mariu, que parece estar prestes a ter um colapso de tanto nervosismo. Ela se desculpa desesperada, enquanto Medeia reflete que o que realmente a preocupa são as situações imprevisíveis. Como Mariuki conseguiu escapar da demissão em massa se escondendo e agora tenta desesperadamente ganhar a confiança da nossa prota? Com as mãos trêmulas, a ruiva serve um chá de frutas, lembrando que a princesa sempre elogiou sua receita. Ela garante que a temperatura está perfeita, exatamente do jeito que a Medeia costumava gostar. Mas o olhar da nossa protagonista fica afiado, sentindo que tem algo de muito errado naquela gentileza toda. Medeia avisa que não quer agora e vai tomar depois,
mas a serva começa a implorar para ela beber logo. Se a cor não fosse suspeita, essa insistência com certeza é. Mariú diz que acordou de madrugada e colheu as frutas até ficar com os joelhos encharcados. Com um sorriso forçado, ela insiste: "Só um gole, por favor." Naquele momento, Medeia é atingida por lembranças terríveis da sua morte na vida passada. Ela lembra do veneno descendo pela garganta e do destino cruel que seus filhos tiveram. "E eu já disse de chega!" grita a princesa, derrubando a xícara com um tapa violento. Ela perde a paciência e pergunta quantas vezes vai ter que repetir a mesma ordem para ser ouvida. Tremendo da cabeça aos pés, Mariú tenta se explicar, dizendo que foi apenas um erro. A serva se joga no chão e implora por perdão enquanto o chá se espalha pelo tapete. O olhar da Medeia está gélido, sem um pingo de compaixão pela garota. Sem pensar duas vezes, ela ordena friamente: "Alguém tire a Mariú daqui." Mariú é arrastada para fora, implorando desesperada para a princesa não odiar ela. Nério entra correndo no quarto e pergunta se a Medeia está bem. Sentada no sofá, a princesa apenas diz que não foi nada e tenta recuperar o fôlego. Ela fica em silêncio por um momento, pressionando os dentes de raiva. Nério a observa com preocupação. Medeia então dá o comando direto: "Nério, comece a vigiar a Mariú agora mesmo." A cavaleira pergunta se é para manter uma vigilância constante em cima da garota. Com um olhar bem afiado, Medeia conta que reparou em um bracelete bem suspeito no pulso dela. E que era uma joia fina demais, algo que a Mariú nunca teria condições de comprar por conta própria. O acessório tem o desenho de uma flor de trombeta, um símbolo usado apenas pela família imperial de Kazem. Medeia pensa que a Mariú está sendo bem esforçada no seu papel. "Por favor, se torne uma ótima isca", deseja nossa protagonista. Nisso vemos a dita cuja usando um capuz para se esconder. A ruiva sai surrateira pelos corredores do palácio. Ela anda pelas ruas desertas da cidade sobre o brilho das estrelas. E então, Mariú chega em uma casa discreta e entra rápido. No escuro do lugar, um homem misterioso já estava esperando por ela e chama seu nome. Com um sorriso de orelha a orelha, a garota corre na direção dele e grita: "Samon!" Ela confessa que estava morrendo de saudades, enquanto o rapaz a observa. Conheçam o Samon Cláudio, o jovem duque e primo da Medeia, e o que esse cara tem de beleza, tem de ruim. Ele já chega cobrando explicações, querendo saber por que a Medeia resolveu trocar todas as criadas de repente. Mariú faz aquele drama, contando que a princesa simplesmente começou a dar um gelo nela do nada. Samon muda o semblante na hora e pergunta com um tom bem mais agressivo o que ela quer dizer com isso. A garota tenta acalmar o namorado com muitas aspas, dizendo que foi só um susto passageiro por causa das ameaças da governanta Cusses. Ela jura de pé e junto que a Medeia já voltou a tratar ela com todo o carinho de sempre. Segundo Mariú, a princesa agora depende totalmente dela e confia em cada palavra que ela diz. Só que o Samon não parece muito paciente e reclama que todo esse barulho no palácio está deixando ele com uma baita dor de cabeça. Ele mostra sua verdadeira face, puxa o cabelo da ruiva e avisa que se ela quiser casar com ele, vai ter que andar na linha. O recado é curto e grosso. Ou ela continua sendo a favorita da Medeia para servir de espiã, ou o plano dela de virar nobre vai pro ralo. Mariú acorda na hora e jura que vai vigiar cada passo da Medeia só para agradar o seu querido. Samon mantém aquela expressão fria, tratando a garota como se fosse apenas uma ferramenta no seu jogo. Ele a solta e diz que é bom mesmo que ela se esforce bastante. Para manter a coitada na palma da mão, o Red Flag a puxa para perto e solta um "eu te amo" carregado de falsidade. Os dois se beijam e a Mariú fica toda derretida, achando que realmente conquistou o coração do nobre. O bracelete de rosas brilha no pulso dela, funcionando como uma coleira de luxo, e ela nem sabe. Completamente iludida, ela responde que também o ama mais que tudo no mundo. Mariú se agarra a ele e pensa que está decidida a fazer qualquer loucura por esse homem. Só que eles não imaginam que, nas sombras, a Nério está observando o casalzinho. Nério volta para o palácio e faz uma reverência respeitosa para Medeia. Ela relata que a Mariú teve um encontro secreto com ninguém menos do que o jovem duque Samon Cláudio. A cavaleira alerta que se aquele bracelete foi um presente dele, o ducado Cláudio está de conversinha com a família imperial de Kazem. Medeia decide que é melhor esperar para ver o que acontece, mas logo muda o foco para algo mais urgente.
Nério fica em prontidão, esperando a próxima ordem da sua senhora. A princesa então pergunta onde é que o antigo mestre da Nério, o Marquês Gilifos, está vivendo agora. Nério responde que provavelmente está em uma residência pequena e simples, bem longe da capital real. Quando a criada pergunta se ela pretende mesmo vê-lo, Medeia afirma que o reino de Valdina ainda precisa muito dele. Ela explica que a relação entre o Ducado Cláudio e o Império de Cazem não é uma conversa diplomática qualquer. Medeia pensa que o Samão nem imagina que o plano dele de usar a Mariú está prestes a virar contra ele. Ele deu aquele bracelete só para manter a garota sob controle, mas cometeu um erro fatal. Nossa prota pensa que essa joia é a prova de traição que ela precisava para derrubar o primo. Ela explica para Nério que o tio acha que com o rei Peleus longe na guerra, é o momento perfeito para roubar o trono. A cavaleira fica em choque total, questionando como o Império de Cazem tem coragem de atacar o rei de outra nação sem medo das consequências. Com um olhar sombrio, a princesa afirma que é exatamente por isso que a gente precisa agir, antes que o pior aconteça. Ela acredita que o Marquês Gilifos, um herói de guerra e ex-capitão da guarda, será a peça-chave para esse plano dar certo. Medeia então ordena que a Neril marque um encontro secreto com o mestre dela o mais rápido possível. Observando a noite pela janela, a nossa protagonista reflete que, nesta nova vida, as coisas serão bem diferentes. O semblante dela é de pura frieza enquanto planeja cada passo da sua vingança contra os traidores. Ela jura para si mesma que nenhum daqueles desgraçados vai conseguir passar pelos muros do palácio e sair vivo. O dia seguinte começou lindo, mas as visitas estragaram tudo para nossa prota. Uma mulher se aproxima e faz uma reverência formal para Medeia. A princesa a recebe com certa distância, comentando que já faz muito tempo que não se viam. A visitante segura as mãos da nossa prota e pede, quase implorando, para ela não ser tão fria. Ela diz que ficou em choque com o acidente de cavalo e que só demorou a aparecer por causa do cansaço da viagem. Essa é a duquesa Catherine Cláudia, que sempre fingiu ser um amor de pessoa. De repente, uma voz doce interrompe a conversa, dizendo que a mãe não teve culpa pelo atraso. Medeia sente um calafrio e seus olhos se arregalam ao reconhecer quem acabou de entrar. A garota pergunta com aquele tom enjoativo se a irmã generosa dela não entenderia uma situação dessas. Finalmente aparece a Birna, a falciane número 1 que Medeia mais deseja destruir nessa vida. Ela faz todo aquele teatrinho de saudade, dizendo que implorou para a mãe deixá-la vir visitar a Anne dela. Medeia mantém a máscara de nobre e responde que entende perfeitamente, escondendo o ódio mortal que está sentindo. Medeia retribui o cumprimento com um sorriso falso, dizendo que também sentiu saudades da irmã. Por favor, alguém dê um Loscar a essa mulher. Por dentro, ela ferve de ódio ao encarar Birna, lembrando que aquela garota é a maior inimiga da sua família e do seu reino. Nossa prota aperta as mãos com força ao lembrar dos filhos que perdeu na outra vida, mas sabe que ainda não é o momento de explodir. O plano agora é cercar a vilã de um jeito tão meticuloso que ela nem vai ver de onde veio o golpe. Medeia quer que a Birna sofra cada gota de dor possível antes de ser finalmente descartada. A duquesa Catherine faz aquele papel de tia zelosa e pergunta se a sobrinha ainda sente dores por causa do acidente. Ela conta que trouxe um médico de Cazem, um profissional que é tratado como um verdadeiro deus por lá. Catherine explica que o homem está esperando no portão, já que não pode entrar livremente por ser de um império inimigo. Medeia saca na hora que isso é uma cilada, porque deixar um médico de uma nação hostil entrar no palácio é pedir para ser traída. Birna tenta se gabar, dizendo que a mãe gastou caixas de ouro com isso, mas a duquesa logo corta a filha para não parecer que estão cobrando favor. Medeia comenta que a tia deve ter tido um trabalhão para trazer alguém de tão longe. Birna logo se gaba, dizendo que a mãe foi pessoalmente até o Império de Cazem só por causa dela. Mas a nossa prota estranha a história e pergunta como ela conseguiu permissão para viajar em plena guerra. Nisso, as duas cobras ficam em choque e a duquesa ralha com a filha por abrir a boca grande. É assim mesmo, cobra morre mordendo a própria língua. Rapidamente, ela tenta se justificar dizendo que o médico faz parte de uma missão diplomática e é de total confiança. Medeia saca a mão que a duquesa ainda segurava.
e com toda a elegância do mundo, ela abre um sorriso. Então afirma que o médico real já garantiu que ela está ótima, então não precisa de mais ninguém. Catherine aperta as mãos com força ao ver seu plano dando errado, e fingindo estar ofendida, a cobra-mãe faz aquele drama básico, dizendo que ficou até um pouco magoada. Catherine continua o teatro, perguntando se a Medea realmente duvida da procedência do médico que ela trouxe. Ela faz um drama total, dizendo que considera a princesa como sua própria filha e questiona por que ela está sendo tão distante. Enquanto as criadas observam a cena, Medea analisa friamente aquela atuação digna de um framboesa de ouro. Ela lembra com amargura que na vida passada era ingênua o suficiente para acreditar que esse carinho era real. "Me perdoe, tia", diz a Medea, preparando o terreno para colocar as cartas na mesa. Com uma postura impecável, ela afirma que agradece a boa vontade, mas que aquelas palavras não tocam mais seu coração. Birna fica indignada e pergunta o que deu na Anne dela para ela tratar a mãe dela desse jeito tão grosseiro. Sem se abalar, a nossa prota explica que o problema é que ela simplesmente não consegue mais concordar com as palavras da tia. A duquesa Catherine sente o clima pesar e pergunta, já meio nervosa, o que exatamente a Medea quer dizer com isso. Medea joga na cara que a tia percebeu o tom de voz dela na hora, mas nem notou que todas as criadas do palácio foram trocadas. Ela questiona como Catherine diz que a ama como sua filha, se nem percebeu o que ela passou nas mãos da governanta Cussis. Sem paciência para mais teatro, a nossa protagonista se levanta e começa a dar as costas. Medea solta um veneno, dizendo que entende o lado da tia, já que a governanta é uma grande amiga dela. Catherine entra em desespero ao ver que perdeu o controle da situação e tenta interromper a saída da princesa. Medea para e pergunta se a tia ficaria tão calma assim se fosse a Birna passando por toda essa humilhação. Com um olhar gélido, ela afirma que nunca será a filha de verdade da Catherine e que isso é uma pena. A princesa encerra a conversa, mandando as duas irem embora, deixando claro que não quer ver a cara de nenhuma delas hoje. A duquesa grita desesperada, pedindo para Medea esperar, mas a janta já está servida e o clima azedou de vez. Medea sai do aposento e deixa a tia e a prima sozinhas com o climão que ela mesma criou. Catherine perde a paciência e explode com a Birna, perguntando por que ela não consegue ficar de boca fechada. A duquesa se sente frustrada, pensando que talvez não tenha domesticado a Medea tão bem quanto imaginava. Ela amaldiçoa a governanta Cussis por ter passado do ponto e estragar o disfarce de família perfeita. Com um olhar perverso, ela decide que não pode deixar a fera, que ela mesma criou, escapar do seu controle. Ela planeja dar um castigo exemplar em uma de suas servas para servir de aviso. A cena muda para o silêncio da noite, onde barulhos estranhos começam a ecoar pelos corredores. Alguém invade o quarto da Medea no meio da noite. Vemos que é a Maril, e ela está numa pressa danada e não para de repetir que precisa ser rápida para não ser pega. De sua roupa, a ruiva tira um lenço bordado com o nome L. Etienne. Maril faz uma cara de nojo total, sentindo como se estivesse segurando a pele de um sapo gosmento. Ela até se impressiona com a crueldade da governanta Cussis por querer envolver a Medea com alguém tão baixo. Esse aí é o conde Lark Etienne, um nobre de linhagem antiga que manda e desmanda no palácio. O problema é que, por trás do título, ele é o braço direito do duque Cláudio e um homem extremamente perigoso. Etienne é conhecido por ser um pervertido tão asqueroso que só de olhar para ele o estômago já revira. Sem hesitar, Maril abre a gaveta, certa de que a Medea já era. A vilãzinha comemora o plano, pensando que a princesa vai ser obrigada a casar com esse velho assim que o escândalo estourar. Maril lembra que, apesar de tudo, houve um tempo em que ela e a Medea se davam muito bem. Ela lembra das duas rindo juntas, bem diferente da situação atual. A fofoca no palácio é que a princesa virou as costas para ela. É aí que a governanta Cussis entra na jogada, com aquele sorrisinho de quem sabe exatamente onde apertar. Ela pergunta se a Maril vai mesmo aceitar ser descartada pelo duque ou se vai procurar um jeito de sobreviver. Com uma promessa tentadora, a vilã garante que se o plano der certo, a ruiva vai finalmente entrar para uma família nobre.
Cusses revela que o sobrinho do marido dela ainda não tem herdeiros e que essa é a oportunidade perfeita. O plano é a Maril viver uns anos como filha adotiva e voltar por cima, como uma verdadeira dama da sociedade. Com o lenço na mão, por um segundo parece que ela vai desistir, mas ela esconde a prova incriminatória na gaveta. Não guarde rancor, princesa, diz ela. Ao sair do quarto, a ruiva justifica a traição, pensando que foi a Medeia quem a abandonou primeiro. Só que nas sombras do corredor, o olhar vigilante da Neril captou cada movimento. No dia seguinte, a verdade sobre a noite anterior vem à tona. Neril relata para Medeia que Mário procurou a governanta. E nós confirmamos que ela entrou no seu quarto para esconder algo, disse Neril. Em suas mãos estava a prova do crime. E Neril fica bastante indignada com a audácia dos inimigos. Aqueles desgraçados, como ousam, diz ela entre dentes. Mas Medeia a alerta. 3 pessoas, incluindo um ministro, nem você, Neril, sairia ilesa. No entanto, para Neril isso não importa. Eu daria minha vida pela senhora, diz ela com firmeza. O olhar da Medeia se enche de ternura. Mesmo assim, ela manda a outra se acalmar. Ainda não é a hora, diz Medeia. Vamos usar o presente da governanta contra ela mesma, afirma a princesa. Medeia pega algo e Neril fica surpresa com o que vê. Uma criada recém-chegada me entregou isso, explica a princesa. E vemos que na mão dela está o mesmo bracelete que Mário usava. A criada disse que a Mário roubou meu bracelete, Medeia explicou. Aparentemente, a traidora estava se gabando por aí, chamando o item de sinal de amor. A mulher é iludida mesmo. Mas só devolver seria sem graça, então vou embrulhar no lenço do Etienne e plantar na casa dela, falou Medeia. Recebo seu comando, Neril responde, guardando o embrulho. Medeia então muda de assunto. Você disse que alguém nos guiaria até a propriedade do Marquês, certo? Sorrindo, Neril diz que é isso mesmo, e diz que o nome dele é Tom. Ao amanhecer, as duas saem por um portão lateral escondido. O guia as vê e não perde a chance de provocar. Uau! A realeza usando a saída dos fundos. Medeia e Meril param, claramente não gostando do tom dele. Ele é bem impertinente, a princesa pensa. Tom recebe elas na base da ironia, perguntando se Neril cavou algum túnel novo para a fuga delas. Encostado na carruagem, o loiro faz aquele charme barato, dizendo que um humilde servo como ele não se importa em esperar. Mas esse sorrisinho de canto entrega que de humilde ele não tenha nada. Neril, que tem pavio curto quando se trata da princesa, já fecha a cara pronta para dar uma lição no engraçadinho. Porém, antes que a confusão comece, Medeia interrompe. Neril, tá tudo bem, avisa a princesa. E, ignorando a provocação, ela o cumprimenta e pede que as leve em segurança. Com elegância, Medeia sobe os degraus da carruagem com a ajuda de Neril. E olhando por cima do ombro, ela diz que já está pronta para partirem. A viagem segue tranquila pelas terras do Marquês. De repente, um tranco violento faz a carruagem inteira tremer. Os cavalos relincham assustados e o veículo para bruscamente no meio da estrada. Com a maior cara de pau, Tom bate na porta avisando que vai precisar de um tempinho para consertar o problema. Neril, já sem paciência, pede permissão para descer e ter uma conversinha com ele. Mas a Medeia permanece em silêncio, apenas observando o movimento pela fresta da cortina. Vendo as pessoas lá fora, Medeia pergunta se são veteranos de guerra. Sim, Alteza, Neril confirma, com a voz pesada. Enquanto a guerra se arrasta, o número deles não para de crescer, explica ela. Alguns ficam com suas famílias, mas muitos não têm para onde ir. Suas casas foram queimadas ou eles ficaram aleijados, finalizou. Medeia continuou os observando com um olhar sério, até o guia anunciar que estão partindo novamente. Finalmente, a carruagem chega à imponente propriedade do Marquês de Lifós. O Marquês se curva respeitosamente. Seu humilde servo de Lifós saúda a princesa. Medeia o cumprimenta também. Há quanto tempo, Marquês de Lifós? O tempo é cruel, parece. Você cresceu bastante, ele comenta, observando-a. E o senhor continua o mesmo, Marquês, Medeia responde. O Marquês a observa em silêncio, com um olhar penetrante. Ele pensa que apesar da aparência delicada,
Os boatos dizem que nossa protagonista chicoteou a governanta por Neril. A mente do Marquês o leva de volta para o dia em que ele a avisou para não ser manipulada. Naquela época, ele o aconselhou a ouvir o povo, sem saber que ela já acreditava nas mentiras do tio. Você só está atrás do meu selo, Marquês, tinha dito a jovem Medeia. E aos prantos, a princesa gritou que não acreditaria mais nele. De volta ao presente, o Marquês conclui que ela não mudou de verdade. E por isso, ele lamenta que Valdina perdeu sua luz e reafirma sua decisão de não voltar ao poder. Ele então corta a conversa fiada e decide ser totalmente honesto com ela. Lamento, mas não posso ajudar, diz ele. Apesar disso, Medeia não se abala. Entendo bem a sua posição, Marquês, diz ela. E então ela coloca um pergaminho na mesa. No entanto, não é sobre isso o meu pedido, falou nossa prota. Não é muito, mas é toda a minha fortuna. Quero que o senhor crie uma residência para os veteranos dentro do Castelo Real. O Marquês fica completamente chocado com a proposta. Por que está tão surpreso? Você até parou a carruagem para me lembrar que eles existem, perguntou ela. Ah, então quando a carruagem parou, na verdade foi de propósito. Ele se justifica, dizendo que achou que ela não notaria, já que está cercada de gente que os despreza. Só porque eles taparam meus olhos e ouvidos, não significa que eu devo continuar ignorante, rebate nossa prota. Ela explica que a família real não tem recursos e os nobres não veem lucro em ajudar. Não há mais ninguém a quem eu possa confiar essa tarefa, Marquês, ela declara. O velho a encara, incrédulo. Por que você abriria mão de toda a sua fortuna por algo sem lucro ou recursos? Eu sou a princesa de Valdina. Estou apenas fazendo o que devo como princesa. As palavras dela deixam o velho nobre completamente sem reação. E Medeia se lembra que, em sua vida passada, a fome e as dificuldades se espalharam pelo reino. O ressentimento dos veteranos abandonados cresceu sem parar, virando ódio contra a pátria. E os heróis que lutaram pelo país acabaram se tornando rebeldes apenas para sobreviver. Eu poderia pedir ao primeiro-ministro, ela admite, mas ele não se importa com os soldados como o senhor. Eu confio no senhor, Marquês, diz ela com sinceridade. Confio na sua sinceridade para com o povo. E então ela o encara profundamente, deixando claro que estava falando a verdade. O Marquês finalmente pega sua xícara de chá, ponderando a oferta irrecusável. A cena muda e já na carruagem, Medeia analisa uns documentos. Preocupada com ela, Nério pergunta se está tudo bem com a princesa, recebendo um sim como confirmação, que não soou muito convincente. Nério diz que não se conforma que Medeia está usando o próprio bolso para fazer algo que é obrigação do reino. Com um sorrisinho de canto, Medeia pergunta se ela está com medo de vê-la pobre, e até brinca que, se falir, a Nério vai ter que sustentar ela pelo resto da vida. Só que para Nério, essa piada dói mais do que qualquer ferimento de batalha. Ela pensa que é agoniante ver como a princesa fala do próprio futuro como se ele não importasse nem um pouco. E como está o esquema do lenço e do bracelete? Pergunta Medeia, mudando de assunto. Nério confirma que já resolveu tudo exatamente como a princesa mandou. Medeia observa a paisagem e sente que o circo já deve estar pegando fogo no palácio. Dito e feito, a calmaria no Castelo Real está com os segundos contados. Uma senhora aperta o leque com força e exige saber o que encontraram no quarto de Medeia. O clima pesa quando Mariu revela que era um lenço do asqueroso conde Etienne. Com um sorrisinho cínico, a governanta Cosis, chamando a mulher de majestade, diz que o amor finalmente bateu à porta da princesa. E a cara da bruxa nem treme. A mulher que eu julgo ser a rainha viúva fica horrorizada com a possibilidade de um escândalo desse tamanho. Eu não vou deixar aquela garota em paz hoje, grita ela, espumando de raiva. E então ordena que tragam a Medeia na mesma hora, dizendo que a honra da família real foi jogada no lixo. Pouco depois, Medeia chega, e com toda a elegância do mundo, ela cumprimenta a avó como se não soubesse de nada. Mas a velha já está com os olhos pegando fogo e manda a Medeia se ajoelhar na mesma hora. Você não me ouviu? Ajoelhe-se e implore, grita a rainha quando Medeia demora a obedecer. Medeia decide entrar no jogo e começa a se abaixar, dizendo que vai obedecer à vontade da avó. Só que ela diz que gostaria de saber o motivo daquilo. A imperatriz fica ainda mais possessa, questionando se ela está se fazendo de inocente. Ela solta a bomba, dizendo que a governanta já abriu o bico e confessou tudo sobre os encontros proibidos de Medeia com um homem.
No canto, a tia cobra, Catherine, fica encucada, já que ela mesma garantiu que não tinha homem nenhum perto da Medeia. Para essa cobra, o casamento da princesa é uma peça de xadrez valiosa demais para ser jogada fora assim. Catherine encara Cussis e pensa que está surpresa pela governanta estar fazendo algo sem ela ter ordenado. Com um cinismo sem tamanho, a governanta pede desculpas para a rainha viúva por ter escondido a verdade por tanto tempo. A cobra vai além e diz que Medeia tentou silenciá-la e ainda espalhou boatos de que estava sendo oprimida. Para fechar o caixão, Cussis aponta para Mariu e a apresenta como a testemunha ocular de toda a safadeza. A ruiva entra no palco fazendo a linha humilde e se apresenta como a criada pessoal da princesa. Ela jura de pé e junto que Medeia a levava para todos os encontros amorosos e a ignorava quando ela tentava dar conselhos. Mariu então finge chorar e diz que não merece perdão. A situação só piora a Medeia, grita a rainha. Enquanto isso, a Mariu continua com aquele teatrinho de sonsa, fingindo que tá super mal com tudo. Ela pensa que a velha tá cuspindo fogo porque o oponente da vez é ninguém menos que o asqueroso do Etienne. A ruiva já tá até imaginando a Medeia sendo trancada num convento pelo resto da vida para pagar pelo pecado. É por isso que você devia ter me mantido por perto, em vez de me chutar, pensa a traíra. Mas nossa prota não se abala e diz que, se for culpada de algum crime, vai aceitar a punição de cabeça erguida. Mas essa é uma grande coincidência, não é? Questiona ela. E então lembra a todos que a governanta Cussis foi punida recentemente por quebrar as leis reais. E diz que sempre manteve distância da Mariu porque a garota é preguiçosa e só arruma confusão. Medeia então encara a avó e pergunta se ela tem certeza absoluta que essas duas peças raras estão falando a verdade. Cussis diz que não adianta dar desculpas quando as provas estão claras. Ela puxa a Mariu pelo braço e garante que a garota vai contar toda a verdade. Fazendo aquele drama, a ruiva confirma que o lenço era o maior tesouro da Medeia, um presente do tal amante. A rainha manda todo mundo calar a boca, avisando que já mandou revistarem o quarto da princesa. Enquanto o circo pega fogo, a Medeia continua plena, mesmo quando a rainha manda chamar uma tal de Pinatelli. Para quem não conhece, essa aí é a baronesa Pinatelli, a pessoa de maior confiança da imperatriz. A velha agradece o esforço, mas a baronesa diz que só estava cumprindo ordens. Sem perder tempo, a imperatriz vai direto ao ponto e pergunta se encontrou algo no quarto de nossa prota. Pinatelli levanta o lenço e confirma que a prova está na mão dela, e diz que o lenço realmente pertence ao conde Etienne. No entanto, ela avisa que não achou nada no quarto de Medeia. Estava escondido no quarto daquela criada, diz ela apontando para Mariu. A traíra fica sem chão ao ver que o feitiço virou contra o feiticeiro. A Medeia solta um sorrisinho e pensa que Pinatelli nunca teria ficado do lado das cobras. Para entender como a prota conseguiu essa aliada, a gente volta alguns dias num encontro secreto. No meio da floresta, Pinatelli pergunta se a princesa está mesmo falando sério. Sem hesitar, a Medeia estende a mão para ela e diz: "Eu sei que o seu pai foi executado injustamente e eu vou limpar o nome dele", promete ela. Sachin, o pai de Pinatelli, era ex-ministro e foi executado sobre falsas acusações, e quem o incriminou foi o regente. Agora aqui eu não entendi muito bem quem foi que incriminou. E com essa promessa da princesa, a aliança entre as duas é selada. De volta ao presente, Pinatelli mostra um bracelete e pergunta: "Então você está dizendo que isso não é seu?" Mariu entra em pânico, sem entender o que está acontecendo. "Parece que você reconhece o seu bracelete", afirma a baronesa. Ela informa a rainha viúva que várias criadas confirmaram que o bracelete pertence a Mariu. Pinatelli então levanta a suspeita de que o conde presenteou a criada com o bracelete. Mas, desesperada, Mariu grita que o bracelete não foi um presente do conde. A baronesa então a coloca contra a parede. "Então, quem te deu?" E a avisa para não mentir, pois a joia é cara demais para o salário de uma simples criada. Mariu gagueja, dizendo que recebeu o presente de outra pessoa. Mas Pinatelli a pressiona, afirmando que o emblema da joia não é de um nobre qualquer. O suor escorre pelo rosto da criada traidora.
Ela se vira e vê a duquesa Caterine, a mãe de seu amante. Então ela não podia dizer a verdade. Conte a verdade de uma vez, exige a baronesa. É nesse momento que Medeia finalmente se pronuncia. Parece que quem trocava juras de amor com o conde era outra pessoa, diz Medeia parecendo completamente satisfeita. Ela se vira para a criada e pergunta, não é mesmo, Mariu? A traidora não consegue entender a calma da princesa. Não me diga que ela sabia de tudo desde o início, pensa ela. Medeia se vira para a avó e diz que os sentimentos entre a criada e o conde devem ser muito profundos. Então ela pede permissão para que Mariu se case com o conde Etienne. A criada cai no chão, implorando por perdão e jurando que nunca mais fará isso. Mas Medeia a corta, dizendo que não está brava e que, na verdade, apoia o amor dos dois. Cara, eu amo essa prota, amo muito mesmo. A traidora gagueja, tentando negar tudo em pânico. Só a ideia de se casar com o conde Etienne a aterroriza completamente. Ela pensa no homem que realmente ama e que não poderá ficar ao seu lado, mas teria que ficar presa para sempre àquele velho nojento? O desespero toma conta e ela pensa que preferiria morrer. E então, aos prantos, Mariu grita que era tudo mentira. Sem saída, Mariu confessa que foi a governanta Cussis quem a mandou fazer tudo. Ela explica que a governanta queria se vingar da princesa por uma briga que tiveram. Desesperada, a criada jura que é verdade e implora para que acreditem nela. Mas a governanta explode, acusando Mariu de inventar tudo por estar encurralada. Cussis se vira para a rainha e diz que a garota está tentando incriminá-la. É então que Pinatelli se pronuncia, dizendo que elas se tornaram ousadas demais. Ousadas a ponto de caluniar a própria mestra, uma mulher do sangue Valdina, completa ela com desprezo. A fúria toma conta do rosto da imperatriz viúva. Ela aperta seu leque com tanta força que ele começa a quebrar. Levem essas duas insolentes daqui agora. Cortem os tendões das mãos delas e as espanquem até a morte, ordena a rainha. Em pânico, Cussis grita que não é verdade e que foi a princesa quem armou tudo. Ela olha para Caterine, mas a duquesa simplesmente a ignora. A rainha observa a cena com um olhar de puro desprezo. E então, ela se vira para sua neta. Medeia, você ainda se considera inocente? Ela diz que mesmo sem esse incidente, já ouviu muitos relatos do comportamento imprudente da princesa, inclusive dela usando imprudentemente o selo real. Entregue o selo real, ordena a matriarca. Essa palhaçada acaba agora. Mas Medeia permanece em silêncio, ainda ajoelhada. Traga-o aqui imediatamente, a velha grita, fazendo até a duquesa se encolher de medo. Catherine tenta defender, com muitas aspas, a sobrinha, dizendo que ela não teve segundas intenções. A duquesa insiste que Medeia é apenas jovem e ingênua, mas a rainha não quer nem ouvir. A velha reclama que até a Birna, sendo mais nova, sabe se comportar com muito mais classe. Só eu senti nojo com isso? Fingindo preocupação, Catherine aconselha a nossa prota a implorar por perdão imediatamente. A rainha perde a paciência com o silêncio e acusa Medeia de desprezá-la por ser uma velha no Palácio dos Fundos. Ela vai além e pergunta se a neta quer mandá-la para o túmulo, assim como fez com o próprio pai. Mas com toda a calma do mundo, Medeia afirma que o selo real foi um presente de confiança do rei. E completa dizendo que, antes de ser neta dela, ela é uma súdita fiel que jamais desobedeceria uma ordem real. A rainha e a baronesa Pinatelli ficam surpresas com isso. Medeia se curva profundamente e implora para que a avó reconsidere sua decisão. A rainha então admite que a neta está certa e que ela não tem autoridade para anular a vontade do rei. No entanto, como matriarca, ela exige que Medeia se ajoelhe na capela em sinal de arrependimento e avisa que ela só sairá de lá quando a própria deusa conceder uma revelação de perdão. A cena muda para a imponente catedral do reino sobre o céu aberto. No pátio, Medeia está ajoelhada diante de uma estátua. Meio-dia se passa e os boatos já começam a correr pelos jardins do palácio. Os nobres comentam chocados sobre a severidade do castigo imposto pela rainha viúva. Afinal, esperar por uma revelação divina é o mesmo que dizer que a velha não pretende perdoá-la tão cedo.
Medéia se sente isolada, enquanto os olhares maldosos da nobreza a cercam na escuridão de seus pensamentos. A noite cai, e a estátua da deusa observa o silêncio do pátio sob a luz gélida do luar. O cansaço físico começa a pesar. Enquanto isso, Neril é mantida sob vigilância constante e impedida de se aproximar de sua senhora. De longe, a leal cavaleira observa com o coração apertado. Medéia olha para cima, encarando a deusa, mas a face da deusa permanece imóvel, indiferente ao sofrimento da jovem ali ajoelhada. A cena muda para um dia ensolarado. Vemos um homem soltar um suspiro diante da cena de nossa prota. Conheçam o chanceler de Valdina, Cesare Emil Regis. E nós vamos chamar ele de Emil, porque já temos um Cesare. Não sei por que os nomes são iguais ou se é erro da gringa. Ele observa Medéia pela janela e nota que aquele já é o terceiro dia de punição. Emil se afasta e, de repente, alguém interrompe o silêncio do escritório. Um homem mascarado questiona se o chanceler mudou o local da reunião de propósito. Com um sorriso cínico por trás da máscara, Césare parece ler as intenções de Emil. Césare insiste na provocação, perguntando se o motivo da mudança não seria óbvio demais. Mas Emil rebate na hora, pedindo para que o homem não seja ridículo. Foi apenas uma coincidência, afirma o chanceler, enquanto Césare deixa claro que não acredita em nada. Os boatos sobre o estado da princesa se espalham como fogo por todos os cantos do palácio, comenta Césare. Ele se acomoda e pergunta se o chanceler está preocupado com a princesa, já que ela está lá fora há 3 dias. Emil ignora a provocação e diz que prefere focar nos negócios. Não sei o que a guilda de mercadores Pazade, que negocia exclusivamente com armas, está procurando em Valdina, diz ele. Mas irei usar minha autoridade para ignorar certas irregularidades, afirma. Césare percebe a jogada e comenta que Emil não faria uma oferta dessas sem querer algo em troca. Os dois se encaram, enquanto Césare pergunta o que ele realmente deseja. Isso não nos é revelado, pois logo vemos Emil soltar um longo suspiro de alívio. Ele fica todo feliz, pensando que, com esse dinheiro, vai conseguir equilibrar as finanças do reino por um bom tempo. Enquanto isso, Césare caminha até a janela com um ar pensativo. Ele observa a cena da princesa ainda ajoelhada. Medéia continua ali, firme, mas seu corpo já dá sinais claros de que está no limite. Césare pensa que até um animal recém-nascido teria mais forças que ela agora. Ele se pergunta por que ela insiste tanto e o que espera ganhar daquela avó impiedosa. De repente, uma lembrança amarga do passado invade a mente do rapaz. Ele recorda de como o antigo imperador tentava controlá-lo, sempre com rédea curta. Quanto mais o velho se enfurecia, mais Césare fazia questão de alimentar aquele ódio. Na sua cabeça, quanto mais profunda a ferida, maior seria a piedade conquistada no final. De volta ao presente, um movimento no pátio chama sua atenção. Lá embaixo, o conde Etienne se aproxima da princesa com um ar de superioridade. Césare reconhece aquele vulto asqueroso e observa a cena com puro desprezo. O conde Etienne começa a fazer um escândalo, gritando que só precisa de um minutinho com a princesa. Uma das criadas tenta barrar o caminho, lembrando que são ordens diretas da rainha viúva. Mas o velho é arrogante e rebate na hora. Eu sou o conde Etienne, você sabe muito bem com quem está falando. Sem o menor respeito, ele empurra a mulher para conseguir o que quer. Ministro, que tipo de desrespeito é esse? Questiona a funcionária indignada. Com um olhar nojento, ele pergunta se ela não sabe que ele quase se tornou o marido da princesa. Ele caminha em direção a Medéia, que continua imóvel e vulnerável no chão. O sapo asqueroso chega a lamber os lábios, saboreando o estado deplorável da nossa prota. Ele estende aquela mão imunda para tocar no ombro dela, chamando por ela. Mas, de repente, uma pedra voa do nada e interrompe o momento. A pedra atinge em cheio a mão do conde, e eu sinto uma satisfação enorme com isso. O quê? Grita o velho, completamente em choque com a agressão repentina. Ele olha para o objeto no chão e exige saber quem é que fez aquilo. Mas antes de qualquer resposta,
outra pedrada o acerta com força, arrancando um gemido de dor. Etienne cai de joelhos e começa a berrar desesperado que alguém está tentando assassiná-lo. Os nobres ao redor ficam confusos com a cena, enquanto o conde implora para ser salvo. Enquanto o caos reina lá embaixo, vemos a mão de César segurando calmamente as pedras que ele pegou de um vaso. Emile ouve os gritos de socorro e sua expressão muda para uma de pura confusão. Se aproximando da janela, o chanceler pergunta o que é que está acontecendo. César deixa Emile para trás, que ainda tenta entender o que acabou de acontecer. O céu escurece rapidamente e nuvens pesadas começam a cercar as montanhas. A chuva finalmente desaba, castigando o pátio de pedra onde Medéia estava ajoelhada. César observa a tempestade debaixo de uma cobertura. Aquele subordinado loiro vem correndo em sua direção. "Chefe!" exclama o rapaz enquanto César o encara com sua frieza habitual. O subordinado oferece um guarda-chuva e se dispõe a buscar a carruagem, mas o patrão diz que eles vão juntos. O loiro fica desesperado e diz que o futuro dono do trono não pode se molhar com nem sequer uma gota de chuva. Quer dizer que ele é um príncipe, então? O subordinado avisa que volta num instante e sai correndo no meio do temporal. César fica ali parado, segurando o guarda-chuva. Ele reflete sobre o título de príncipe que todos insistem em dar a ele. O rapaz estende a mão trêmula, provavelmente pela maldição que o assola. Ele pensa que a verdade é que ele sabe muito bem qual é a sua realidade. César aperta o punho com força, pensando que o trono talvez nunca seja dele de verdade. Ele avança, e mesmo debaixo de toda aquela chuva, ele não parece se importar nem um pouco em se molhar. O olhar dele está fixo em um único ponto. César finalmente chega até Medéia e observa a princesa que continua imóvel diante da estátua. Observando Medéia naquele estado, lembranças vêm à mente dele. César se lembra dos gritos do pai, questionando se eles realmente tinham o mesmo sangue. O velho o chamava de maldito e dizia que sua maldade não tinha limites. É risível, pensa César com amargura ao ver a situação da princesa. E pensa que ver alguém sendo ameaçado pelo próprio sangue traz lembranças que ele preferia esquecer. De repente, o corpo de Medéia vacila e ela começa a perder o equilíbrio. César arregala os olhos ao perceber que ela está prestes a desmaiar. Mas Medéia tenta se segurar no chão, embora suas forças simplesmente parecem estar sumindo. Seus olhos verdes, antes tão vibrantes, agora mal conseguem ficar abertos. As criadas observam de longe, protegidas por seus guarda-chuvas enquanto a tempestade aperta. Medéia range os dentes e pensa que ainda não é a hora de desistir. Ela implora mentalmente para que seu corpo aguente só mais um pouco diante daquela estátua fria. Um pouco mais, implora a princesa, com a vista já embaçada. De repente, a chuva para de cair sobre ela, quando um guarda-chuva surge cobrindo sua cabeça. Medéia fica surpresa enquanto tenta entender quem é que está ali ajudando-a. César começa a se afastar em silêncio, deixando a princesa confusa para trás. Ela observa as costas do homem mascarado e se pergunta quem seria aquele estranho. Exausta e encharcada, a prota continua tentando processar o que acabou de acontecer. César dá um sorrisinho de canto e comenta que a princesa está dando um show bem divertido. O subordinado dele chega correndo no meio da chuva, desesperado pelo chefe. O rapaz dá uma bronca no César por ele ter largado o guarda-chuva para trás. O tempo passa e o clima no palácio fica cada vez mais sombrio sobre as nuvens carregadas. Já se passaram 5 dias e Medéia continua lá, o que começa a irritar profundamente a rainha viúva. A velha observa lá do alto e se pergunta até onde a neta pretende levar essa teimosia toda. É nesse momento que a baronesa Pinatelli se aproxima dela e pede licença para falar o que pensa, e a matriarca autoriza que ela prossiga. Pinatelli defende a nossa prota, explicando que essa persistência não é uma tentativa de desafiar a autoridade da avó. Ela sugere que Medéia só está sendo defensiva após tantas calúnias, mas a rainha acha ridículo uma princesa se deixar abalar por criadas. Medéia está completamente sozinha agora, sem ninguém para apoiar ela nesse momento difícil, diz a baronesa. Pinatelli comenta que achou o comportamento da governanta Cussis muito estranho e suspeito,
A rainha viúva começa a concordar que realmente tem algo de errado nessa história toda. Ela lembra que Cusis foi trazida pelo segundo príncipe, então ela deveria ter recorrido a ele primeiro. Por que ela faria questão de vir falar justamente comigo? Se questiona. A velha fica encucada, tentando entender qual era o verdadeiro objetivo daquela governanta. Sem perder tempo, Pinatelli entrega alguns documentos de uma investigação secreta que ela fez. A rainha começa a analisar os papéis e não leva muito tempo para ela explodir. Aquela miserável da Cusis estava desviando os bens do palácio da princesa para encher os próprios bolsos, grita a rainha furiosa. Pinatelli confirma que a governanta andou mexendo nas coisas da Medea, e a rainha finalmente entende que a neta amou tudo para desmascarar a traíra. A velha fica possuída de raiva ao perceber que foi usada como peça num joguinho para prejudicar a própria princesa. De repente, uma criada invade a sala aos gritos avisando que aconteceu uma emergência, e então ela diz que Medea acabou de desmaiar lá fora. A cena é de partir o coração. Nossa prota está estirada no chão frio, completamente sem sentidos. A rainha corre para o pátio e entra em choque ao ver que o estado da neta é muito pior do que ela imaginava. Ela se vira para as outras criadas e pergunta se elas ficaram só olhando enquanto a princesa chegava nesse estado deplorável. As criadas disseram que a própria rainha havia ordenado que não dessem nem água a ela. Mas era para fazer isso discretamente. Vocês deveriam ter tido bom senso, grita a matriarca, chamando todo mundo de burro por seguir as ordens ao pé da letra. Ela faz o errado e depois fica buscando o culpado. A rainha ampara Medea nos braços e ordena que tirem ela dali imediatamente antes que o pior aconteça. A mão de Medea cai, denunciando que ela está completamente desacordada. A rainha viúva fica paralisada com a cena. Naquele momento, ela revive a dor insuportável de quando perdeu seu filho, Johann. Desesperada para não perder mais ninguém, ela ordena que tragam um médico real imediatamente. Enquanto a neta é levada para dentro, a matriarca não para de gritar ordens para todo mundo correr. Já no quarto, a rainha reclama da demora do médico enquanto Medea continua pálida na cama. Ela nota o clima pesado do ambiente e questiona por que o quarto da neta está tão gelado. Uma das criadas se desculpa e corre para acender a lareira o mais rápido possível. Pinatelli explica que a governanta Cusis demitiu os funcionários antigos, deixando o palácio sem ninguém de confiança. A rainha ferve de ódio ao notar que aquela traíra causou problemas até o último segundo. Ela olha ao redor e se pergunta se o que está vendo é real, já que tudo é muito diferente do que ela ouviu. Disseram para ela que a Medea vivia no maior luxo, protegida pelo selo real e pelo segundo príncipe. Mas a realidade é outra, não tem nem sinal de ostentação naquele quarto frio. A velha percebe que o lugar parece ter sido negligenciado por muito tempo. De repente, uma das criadas volta para o quarto com notícias. A rainha corta os cumprimentos e exige saber logo o que está acontecendo. A funcionária gagueja e avisa que o médico real disse que está ocupado demais para vir agora. A matriarca não acredita e pergunta o que poderia ser mais urgente do que tratar a própria princesa. A resposta é de cair o queixo. A tal Lady Cláudia, a Birna, cortou o dedo com um cartão de convite. A regente fica em choque total e solta um "o quê?", carregado de puro ódio e descrença. Você está me dizendo que ignorou um chamado real por causa de um cortezinho de papel? Questiona a rainha indignada. Ela aperta o vestido com força e admite que desde a morte do rei acabou se perdendo na própria tristeza por tempo demais. A matriarca explode ao ver que a única irmã do rei está sendo tratada de forma tão miserável. Olhando para Medea febril, a velha ordena que busquem o médico real de novo, mas exige segredo absoluto sobre sua presença ali. Com um olhar gélido, ela decide que ela mesma vai colocar ordem na casa e endireitar a família real. Finalmente, o médico real entra no quarto resmungando sobre toda aquela agitação desnecessária. Eu fui e já voltei. Estão satisfeitas agora?", grita o suposto médico, visivelmente mal-humorado. Ele pergunta onde está a Medea e debocha, dizendo que ela sempre desmaia por qualquer coisinha. O homem olha para a cama e afirma com arrogância que a princesa parece perfeitamente bem e longe de estar morrendo. Ele ainda tem a audácia de perguntar quem vai se responsabilizar se ele perder o favor da família Cláudio.
Nem mesmo comparece quando é chamado e não segura a língua para falar da família real, diz uma voz interrompendo a pompa dele. O médico quase cai para trás quando percebe que a rainha viúva ouviu cada palavra. A velha explode de raiva e pergunta como um simples médico ousa ser tão desleal. Percebendo a burrada, o homem se joga no chão e implora para ser morto logo. Com um olhar sombrio, a rainha diz que se ele quer tanto morrer, ela vai realizar o desejo dele. Sem perder tempo, a matriarca ordena que os guardas joguem aquele miserável para fora do palácio. Ela avisa que, além de perder o cargo, toda a família dele será banida da capital para sempre. O médico é arrastado aos prantos, implorando por qualquer castigo, menos o banimento de seu clã. A rainha suspira e põe a cabeça como se sentisse dor. Ela observa Medeia na cama e lamenta como a autoridade da neta caiu tanto a ponto de ser tratada assim. Sem paciência, a velha pergunta se o seu médico pessoal já chegou e a criada confirma que acabou de entrar. A noite cai sobre o palácio. Enquanto caminham pelos jardins, Pinatelli acompanha a rainha, que parece perdida em seus próprios pensamentos. A baronesa tenta acalmar ela, garantindo que o doutor Herotos vai cuidar da Medeia com todo o zelo do mundo. A rainha fecha os olhos e lembra do que o médico disse. Sentada ao lado da cama, a rainha vai direto ao ponto e pergunta qual é o real estado da neta. Com um semblante preocupado, Herotos diz que a situação é grave e se pergunta como ela aguentou 5 dias inteiros naquele estado. Ele garante que fará tudo o que puder e pede para a imperatriz viúva tentar descansar um pouco. A velha permanece em silêncio, com um olhar que transborda tristeza e decepção. De volta ao presente, de longe a imperatriz avista a mansão onde a duquesa Catherine e a Birna moram, toda iluminada. O semblante dela se fecha ao perceber o contraste gritante entre as duas realidades. Ela nota com amargura que o lugar onde a Medeia foi deixada é um verdadeiro deserto de solidão. É um absurdo que uma linhagem secundária viva com muito mais luxo e pompa que a princesa real, diz. Fiquei trancada no meu próprio luto por tempo demais, reflete ela enquanto se afasta na escuridão. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol invadem o palácio. Medeia repousa serenamente em seus aposentos, ainda sobre os efeitos da exaustão. De repente, seus olhos verdes se abrem, revelando que ela finalmente despertou. Ela se senta na cama com dificuldade e se pergunta quanto tempo ficou desacordada. Neril entra no quarto trazendo uma bandeja e toma um susto ao ver a patroa acordada. A moça corre para o lado da cama e implora para que a princesa não tente se levantar ainda. O rosto de Neril não esconde o quanto ela ficou desesperada durante todo esse tempo. Sem perder tempo, Medeia ignora o próprio mal-estar e exige saber o que aconteceu enquanto estava apagada. Neril respira fundo e começa dando a notícia de que a governanta Cussis acabou morrendo na prisão. Já foi tarde. Ela explica que logo após o desmaio da Medeia, começou uma caça aos culpados por insultar a família real. A própria rainha assumiu o controle da situação pessoalmente, decidida a restaurar a disciplina no palácio. Vários nobres que tinham ligações com a governanta Cussis também foram arrastados para a punição. Neril conta que agora, o boato na alta sociedade é que a imperatriz finalmente favorece a Medeia. Excelente, murmura a princesa, feliz por ver o poder do seu tio começar a enfraquecer. Ela questiona se a baronesa Pinatelli já assumiu o posto de governanta-chefe conforme o planejado e Neril confirma que sim. Medeia pensa que com a morte de Cussis, o braço esquerdo do inimigo foi finalmente removido do jogo. Agora é a vez de cortar o braço direito dele, o conde Etienne, pensa ela com frieza. Mas antes de seguir com o plano, Medeia pergunta pelo paradeiro da criada traidora, Mariu. A cena muda para uma cela imunda onde a garota está presa e isolada do mundo. De repente, uma voz vinda da escuridão a cumprimenta, fazendo Mariu tremer de pavor. Medeia aparece diante das grades da cela com um olhar gélido e imponente. Ao notar a presença da princesa, agarrada às barras, Mariu fica em choque e aliviada ao mesmo tempo.
Aos prantos, a traíra implora desesperadamente por misericórdia e pede para ser salva daquele lugar. Ela une as mãos em prece e jura que nunca mais voltará a trair sua senhora. Medeia rebate com frieza, lembrando que ainda tem gravada na mente a imagem da garota a difamando para a rainha. Mariú entra em pânico e nega tudo, com o rosto completamente banhado em lágrimas. Totalmente quebrada, ela garante que está disposta a cumprir qualquer ordem para não ser abandonada na prisão. A princesa pergunta se ela pode realmente jurar lealdade e a garota aceita sem pensar duas vezes. Então, Medeia estende a mão e entrega um frasco. Beba tudo, ela ordena. E explica que o líquido é um veneno terrível que paralisa o corpo e pode causar uma parada cardíaca se o antídoto não for dado a tempo. Você disse que obedeceria a qualquer coisa que eu pedisse, diz Medeia, mantendo a voz firme e autoritária. Ela encara a criada através das grades e questiona se aquele juramento também foi apenas mais uma mentira. Mariú treme dos pés à cabeça enquanto gagueja que vai fazer exatamente o que for preciso. Com as mãos instáveis, ela segura o pequeno frasco enquanto as lágrimas não param de escorrer. Medeia observa tudo em silêncio, lembrando que Mariú era a amante secreta de Samon, o jovem duque da família Cláudio. O plano é usar a garota como uma arma para agarrar o pescoço do inimigo e apertar até ele não ter mais saída. Sem outra escolha para sobreviver, Mariú vira o frasco e engole todo o veneno de uma vez. A cena muda e as vemos dentro dos aposentos reais. Mãos ainda trêmulas terminam de ajustar as joias no pescoço da princesa. Agora de volta ao seu posto, Mariú pergunta com a voz baixa se o visual está do agrado da sua senhora. Medeia pergunta em voz baixa se ela tomou o antídoto, e Mariú confirma, trêmula. Com um sorriso sutil, a princesa avisa para ela não vacilar com as próximas doses se quiser se recuperar. De repente, uma das servas do palácio entra no quarto chamando por Medeia. Ela avisa que já está na hora e que a rainha viúva está aguardando por ela. Muito bem, vamos lá, diz a princesa. Logo depois, vemos Medeia e a prima cobra, Birna, reunidas para o chá com a matriarca. Medeia toma um gole de seu chá com os olhos fechados e de forma elegante. Enquanto isso, a rainha observa a neta fixamente por cima da sua própria xícara. O clima fica pesado quando a avó coloca a louça de volta na mesa. A rainha viúva pigarreia, chamando a atenção de todos para o que vai dizer. Ela observa que a postura de Medeia permanece perfeita mesmo após tantos dias de sofrimento. Obrigada pela preocupação, vovó, responde a princesa com um sorriso que parece a própria inocência. Birna, porém, pergunta quando foi que a etiqueta da prima melhorou tanto, já que o tutor tinha dito que ela não era muito boa. Medeia apenas diz que o tutor enviado pela tia não ensinava o que ela realmente precisava aprender. A garota de cabelos rosa explode, gritando que teve aulas com esse exato professor. Irritada, Birna pergunta se nossa prota está insinuando que também foi ensinada de forma errada. O rosto da matriarca se fecha em uma expressão de profundo desagrado. Ignorando a cobra, ela volta o olhar para a Medeia e diz que a princesa está vestida de forma simples demais. No mesmo instante, uma serva se aproxima trazendo um baú de joias ricamente ornamentado. Pode escolher qualquer peça, Medeia, diz a rainha, e diz que se trata de um presente especial. O baú está recheado de relíquias inestimáveis, só uma dessas e eu viveria bem para o resto da vida. Enquanto Medeia agradece com sua calma habitual, Birna observa a cena com o queixo caído. Por dentro, a cobra está fervendo de inveja e indignação. Ela entra em pânico ao imaginar que Medeia vai acabar ficando com todas as peças mais valiosas do palácio. Sem um pingo de decoro, Birna se joga na frente da prima e diz que ela mesma vai escolher primeiro. No momento em que ela começa a cobiçar as joias, os olhos da rainha brilham com um ódio profundo. Então, a matriarca chama Birna de insolente na frente de todos. Totalmente pálida e sem entender o que houve, a garota gagueja, chamando ela de avó. Quando foi que eu disse que estava dando essas joias para você? Questiona a rainha com toda a sua fúria. Como você ousa encostar um dedo no que pertence à princesa? Continua ela. Birna tenta se explicar dizendo que a irmã estava demorando, mas é repreendida na hora por não usar o título correto.
A rainha bate na mesa com força e pergunta se morar no palácio fez ela pensar que também é uma legítima Valdina. Com um olhar gélido, ela chama a cobra de Birna Robin Cláudio e exige que a garota mostre o devido respeito à sua soberana. Birna se levanta num impulso. Eu só fiz o que sempre fiz. Por que você está implicando comigo do nada? Grita ela. A cobra sai correndo da sala aos prantos, deixando a rainha falando sozinha. A matriarca suspira profundamente, percebendo só agora o quanto acabou mimando Birna demais. Nesse momento, Medeia intervém e pede para a avó não ser tão dura com a prima. Ela comenta que como as duas sempre dividiram tudo, a mudança repentina de tratamento deve ter sido um choque. A rainha fica pensativa, remoendo aquela frase sobre a Birna ter recebido tudo o que era da Medeia. Ela se dá conta de que a prima é só de um ramo secundário, sem o mesmo peso na hierarquia. No entanto, fica nítido que a linhagem direta da princesa estava sendo negligenciada por tempo demais. Medeia então aponta para o baú e pergunta se pode escolher um dos objetos. Ao mostrar o que quer, a avó estranha e comenta que aquela peça parece simples até demais. Medeia diz que tudo bem, pois gostou daquele. E pensa que por trás da aparência comum, o leque esconde lâminas de aço damasco prontas para serem usadas como arma. O silêncio volta a reinar enquanto a velha senhora analisa a neta com outros olhos. Ela não pode deixar de pensar que isso é irônico, já que os boatos diziam que nossa prota era uma esbanjadora compulsiva. Se te agrada, que assim seja, diz a imperatriz, finalmente cedendo ao desejo dela. Pouco depois, a princesa se despede para ir embora. Sozinha na sala, a rainha permanece em um silêncio profundo e reflexivo. Ela se questiona se Birna é realmente a única daquela família que esqueceu o seu devido lugar. Seus olhos brilham com desconfiança ao cogitar que Joaquim possa estar alimentando pensamentos traiçoeiros. Não faço ideia de quem é esse Joaquim, mas estou apostando que é o Duque Cláudio, pai da Birna. Sem perder tempo, ela chama Pinatelli e ordena que preparem tudo para o envio de uma carta. A matriarca decide que é o momento de convocar todos os parentes reais de volta ao palácio. Em outro lugar, Joaquim esmurra a mesa ao saber que o margrave de Montega foi convidado. Como minha própria mãe pôde fazer isso comigo? Grita ele com o rosto contorcido de ódio. Ele diz que trazer esse aliado de volta é uma jogada clara para vigiar todos os seus passos. Catherine comenta que até a Birna voltou aos prantos depois de ser humilhada na frente da Medeia. Joaquim massageia a testa e diz: não sei o que deu na minha mãe ultimamente. Ele se enfurece ao perceber que a interferência da rainha está custando muito caro para seus negócios escusos. Além de perderem o grupo de mercadores que desviava fundos reais, eles agora correm o risco de serem expulsos de sua própria residência no palácio. Catherine tenta apaziguar os ânimos do marido, pedindo para que ele mantenha a calma apesar de tanta pressão. Na mesa, cartas de cobradores e mercenários deixam claro que o tempo para financiar a rebelião está se esgotando rapidamente. Joaquim range os dentes ao pensar que se descobrirem a inocência de Medeia, seus planos de tomar o trono vão por água abaixo. Com um toque suave, a esposa tenta tranquilizá-lo, garantindo que a autoridade dele dentro do reino ainda permanece intacta. Ela lembra que, embora tenham perdido a governanta Cussis, o ministro do palácio continua sendo um aliado estratégico e fiel. Olhando para o horizonte, Catherine planeja se antecipar à chegada do margrave de Montegana para não perder o controle do tabuleiro. Curioso e ainda tenso, o duque pergunta se ela já tem alguma estratégia em mente para virar o jogo a favor deles. Com um sorriso maldoso, ela sugere organizar um banquete oficial luxuoso para celebrar a suposta recuperação da princesa Medeia. Catherine finge compaixão pela pobre Medeia enquanto planeja usá-la como uma vitrine de ouro para o povo. Joaquim solta um sorriso diabólico e diz que sempre pode contar com a astúcia da esposa. A duquesa anda pela sala com passos firmes, para diante do brasão da família e garante que o plano é simplesmente seguir a velha rotina. Com a mão sobre o emblema, ela reafirma que tudo vai acontecer exatamente como no passado. A intenção cruel é fazer com que Medeia sirva de escudo para as traições que o casal planeja. Enquanto isso, a luz da tarde invade o quarto onde a verdadeira dona do palácio se encontra.
Medeia manuseia seu novo leque de aço, testando o peso e o equilíbrio daquela arma oculta. De repente, uma figura se aproxima dela. É Neril, que retira o capuz e confirma que a entrega para Humberto foi feita exatamente como a princesa ordenou. Medeia se surpreende ao saber que o novo aliado, Tom, foi muito mais habilidoso do que ela imaginava. Neril gesticula enquanto conta que o rapaz ficou tão empolgado que até implorou para ser chamado na próxima missão. Neril questiona como exatamente ela vai usar o homem que está na mira deles, no caso é o Etienne. Para caçar, primeiro é preciso preparar a armadilha, afirma Medeia com um sorriso. Ela instrui Neril a manter Tom focado em vigiar cada passo do sujeito, sem levantar nenhuma suspeita. Com o terreno devidamente preparado, a princesa sente que a hora da verdade está se aproximando. Olhando para o horizonte, ela decide que é o momento ideal para finalmente confrontar o tal caçador. O sol ilumina a imponente estrutura do palácio. De repente, o chanceler Emile entra na sala acompanhado de uma criada e curva-se para a princesa. Faz um tempo, Lorde, diz Medeia, recebendo o chanceler com toda a sua elegância habitual. Emile se acomoda no sofá e vai direto ao ponto, comentando que soube que ela tinha algo importante para dizer. Em seus pensamentos, o chanceler observa a princesa com desconfiança, tentando decifrar qual é a sua próxima jogada. Ele aperta o punho com força, sentindo que o poder da família Cláudio está finalmente ruindo e que essa oportunidade é única. Emile avisa seriamente que se Medeia planeja usar o selo real para ajudar o ducado de Cláudio, é melhor ela parar agora. Ele insiste para que a princesa reconsidere, afirmando que aquele homem é uma verdadeira ameaça para o reino de Valdina. É exatamente por isso que eu vim aqui hoje, responde Medeia, mantendo a calma enquanto segura sua xícara. De repente, os olhos verdes da princesa brilham intensamente ao notar que algo está errado com o aroma da bebida. Ela então questiona se o chanceler notou o cheiro único do chá. Ele confirma e explica que se trata de uma infusão medicinal feita por sua serva e se oferece para trocá-lo caso ela não goste. Medeia encara o homem fixamente, comentando que um chá medicinal deve ser excelente para fortalecer o corpo. Medeia lança um olhar afiado e pergunta se a própria criada não gostaria de provar o chá. Confuso, Emile pergunta por que Sua Alteza resolveu agir de forma tão agressiva de repente. Com um sorriso cínico, a princesa diz que seria uma pena beber algo tão saudável totalmente sozinha. A criada pede 1000 desculpas, alegando que jamais ousaria tal coisa. Você tá me fazendo repetir a mesma coisa várias vezes, interrompe Medeia, aumentando ainda mais a tensão. O chanceler encara a cena perplexo e exige saber o motivo real por trás desse comportamento. Medeia se levanta com uma aura intimidadora que faz o ar parecer mais pesado na sala. Ela estende o braço com a xícara e dá uma ordem curta e definitiva. Beba isso. O rosto da criada perde a cor completamente, enquanto ela entra em um estado de pavor absoluto. Emile se levanta num salto e grita pela princesa, sem conseguir acreditar no que está acontecendo. Medeia pergunta com frieza se ela não quer beber porque sabe que aquilo é um veneno que leva à loucura. Emile entra em choque ao ouvir que seu chá estava batizado, enquanto a princesa revela a traição da serva. Desesperada, a mulher cai de joelhos e confessa que cometeu um crime imperdoável contra a coroa. Entre lágrimas, ela grita que só aceitou fazer isso porque sua própria vida estava em risco. O chanceler mal consegue processar a informação, sentindo o suor frio escorrer pelo rosto. Medeia observa o pavor da criada, que implora para ser castigada com qualquer coisa, menos com aquele veneno. Ainda atordoado, Emile exige uma explicação imediata sobre o que diabos está acontecendo ali. A serva confessa que o Duque Cláudio a ameaçou, ordenando que desse a bebida para o chanceler enlouquecer aos poucos. Medeia mergulha em seus pensamentos, lembrando que achava tudo muito estranho em sua vida passada.
Naquela época, um homem tão brilhante quanto Emil se isolou do mundo sem que ninguém soubesse o motivo real. Na vida passada, sem aguentar o peso da loucura, Emil acabou tirando a própria vida de forma trágica. Medeia balança o pequeno sino real com um olhar gélido, sinalizando que o show acabou. Ela afirma que deixará a punição da serva traidora inteiramente nas mãos do chanceler Emil. Seguindo as ordens dele, os guardas avançam para tirar a mulher da presença da princesa. Aos prantos, a criada implora desesperadamente por sua vida, enquanto é arrastada para longe. O grito de pavor da traidora ecoa pelo salão até ser abafado pelo fechamento das portas. Um silêncio carregado de tensão toma conta do ambiente quando os dois ficam sozinhos. Intrigado, Emil pergunta como Medeia conseguiu identificar o veneno apenas pelo cheiro. Com uma calma inabalável, ela responde que já sentiu esse aroma antes e teve apenas sorte. Por dentro, ela reconhece que todo o sofrimento que enfrentou nas expedições de guerra foi o que salvou a vida do chanceler hoje. Ela identifica a erva como Halus, uma planta mortal usada justamente para levar as vítimas à completa loucura. Medeia aconselha que o chanceler Emil comece a tomar antídotos imediatamente para limpar o rastro da toxina de seu corpo. Ainda tentando processar tudo, Emil questiona por que ela mudou tanto, já que antes vivia protegendo os interesses do ducado de Cláudio. A princesa confessa que pairar entre a vida e a morte foi o que finalmente abriu seus olhos para a realidade. O chanceler a observa em silêncio, percebendo que a garota ingênua de antes deu lugar a uma estrategista perigosa. O motivo de eu ter vindo aqui hoje é para revelar qual é o meu verdadeiro objetivo, declara Medeia. Ela afirma com toda a convicção que sua prioridade agora é proteger Valdina e o reinado de seu irmão, o rei Peleus. Para que esse plano dê certo, a princesa quer cortar o braço direito do tio, o conde Etienne, e devolver o controle do palácio para as mãos de Emil. Emil reconhece que o conde não é um adversário qualquer, mas garante que ajudará Medeia com todo o prazer. Com um olhar compenetrado, o chanceler pede para que a princesa revele logo qual é o seu plano. Enquanto isso, em outra parte da cidade, aquele cara loiro pergunta se seu chefe realmente vai ignorar o convite real. De costas para o subordinado, César responde secamente que é melhor ele esquecer essa ideia. O homem insiste que seria bom encarar o Duque Cláudio e ver de perto esse banquete de recuperação da princesa. Ele mostra o envelope luxuoso, reforçando que o convite foi endereçado especificamente ao mercenário Ácaris. Galo diz César que parece lutar contra algum desconforto interno. Sim, o nome do loiro é Galo. Galo fica assustado ao notar que César está com dor. Chame Terence aqui agora mesmo, ordena César. O que acharam da obra? Deixa aí nos comentários se gostaram ou não. Deixem o like e se inscrevam no canal. Muito obrigado por assistir até aqui.